Olá, líder, boa tarde. Olá, boa tarde, Paulo. Como estás? Tudo bem? Tudo bem, tudo em cima e contigo? Também, tudo bem. É um prazer ter-te aqui no Contra Conversa. Eu sou um grande fã da conta Líder da União, que eu, aliás, para já recomendo a toda a gente. Ah, uma conta muito interessante, super assertiva, super assertiva. E depois aconteceu uma coisa que eu ouvi num daqueles registros áudio do X, que eu não sei como é que aquilo se chama. Tu estavas num grupo Space, diz. os Spaces. Spaces, exatamente. Estavas num grupo, epá, e de longe, vais-me perdoar, isto não é para denegrir ninguém, mas de longe eras mais assertivo deles todos. E epá, apeteceu-me imenso ter esta conversa contigo. Vamos falar aqui sobre alguns assuntos da atualidade. Epá, e como há uma coisa que eu não sou, é especialista em política portuguesa, mas vamos começar por aí, porque tu és. E também porque acho que convém fazer uma análise dos resultados eleitorais e acho que já foi formado um governo uh, que eu espero que caia rapidamente. E queria que, para já, fizesse uma breve análise sobre o que é que consideras que aconteceu nestas eleições. Ok, olha, em primeiro lugar, deixa-me agradecer-te o convite e fazer-te Ah, um elogio, porque eu sou seguidor do Contra obrigado. Cultura, que conheci inicialmente no Facebook, inclusive, quando ainda Foi? tinha muito, exatamente, no Facebook, eu via no Facebook. Depois, entretanto, eh, através desta conta no Twitter, passei a ter mais contacto. E o elogio que te quero fazer é que, pá, de facto, o trabalho que tu fazes hum, na crítica contra esta falsificação da realidade que a imprensa corporativa hum, incorpora e traduz. Eu acho que isso é muito importante nos tempos em que vivemos e agora com, também com o conluio das Big Tech e por aí fora. O X até é uma exceção, por isso é que eu Yeah. acabei por me dedicar mais ao X Yeah. através desta conta. E depois, pedir desculpa aos espectadores, particularmente aos ouvintes, dado que eu sou forçado a estar aqui por enquanto, com esta, a coberto desta espécie de personagem híbrida, entre isto de um alter ego e de um pseudónimo, mas tem de ser porque há certa informação que hoje em dia a opinião pública ainda não está preparada e eu estou numa posição em que neste momento não posso tornar pública a minha identidade. Mas futuramente falo-ei. Pronto, e relativamente Deixa-me só à análise. dizer uma coisa que é, de qualquer Diz-me. forma, não deixa de ser sinal dos tempos que vivemos no Ocidente, quando as pessoas, para expressarem opiniões políticas, uh, têm muitas vezes que recorrer ao anonimato. Porque isso é muito Pois, significativo. Isso é muito significativo. Porque eu lembro, sabes que ah, eu vivi, apesar de ainda ser criança, em 74, por questões familiares, eu vivi intensamente a vida política na altura do PREC e tudo isso. E eu lembro-me, por exemplo, em minha casa havia sempre gente, montes de gente a discutir política. E eu lembro que nunca ninguém, e as pessoas com opiniões de esquerda radical, pessoas com opiniões de direita corporativa fascista, e eu nunca me lembro, mas nunca me lembro de alguém ter medo de expressar uma opinião e não dar a cara por essa opinião. Mas no é, meu caso não, hoje não em é dia. exatamente medo, é Não, eu, mais por eu sei, eu prática, é sei, mais eu por sei, prática. eu sei, mas acontece muito, líder. Sim, eu relativamente à democracia, e esta é mais uma opinião das várias que eu mantenho, que é polémica e que a opinião pública está muito formatada relativamente à democracia, eu tenho a opinião de que a democracia é um teatro, é um simulacro, e posso explicar porquê, não sei se queres ir aos resultados eleitorais Força já já, agora, força, força. porque a democracia assenta fundamentalmente na opinião pública. E, Yeah. portanto, quem tem o poder de definir ou de pelo menos influenciar a opinião pública, na prática, define, decide quem é que governa, quem é que é eleito. E nós, isto sempre foi assim, mas havia um consenso. Eh, quando nós temos um regime democrático, quando há consenso entre as elites, entre as próprias elites e entre as elites
e o povo, isto passa mais ou menos despercebido. Yeah. Só que o paradigma alterou completamente e há cada vez mais pessoas, e daí o antissistema, não é? Se bem que o sistema aqui não é sinónimo de regime, porque regime é uma coisa, sistema é outra coisa completamente diferente, mas o que acontece é que cada vez mais as pessoas compreendem que a opinião pública é manipulada e que havia, sempre houve guardiões da informação e guardiões das narrativas. E é por isso que eu tenho esta ideia relativamente à democracia. Isto não significa que eu acredite que existe algum regime melhor, Sim, algum sim, regime mas superior. isso não impede, não nos impede de fazer a sua crítica, não é? Exatamente, Não é? exatamente. Agora, depois isto leva-nos à questão do confronto que me parece que é hoje o paradigma, que é entre globalistas e antiglobalistas, Yeah. e há cada vez mais pessoas a compreenderem esta dinâmica da democracia e depois surgem os partidos antissistema, que não são antidemocráticos, não é? Não são, ou pelo menos a maioria deles, não são antidemocráticos, não são anti-regime. Sim. São anti, anti um sistema, uma espécie de consenso entre algumas elites relativamente ao domínio das instituições e por aí fora, e nomeadamente instituições, a instituição de comunicação social, e começam a perceber esta dinâmica e começam-se a revoltar. Mas pronto, feito este Sim, à sim. parte, não sei se queres ir aos Não, não, resultados. não. Vamos voltar às eleições e aos resultados eleitorais. E o que é que Pronto. qual é a interpretação que fazes, por favor? Relativamente aos resultados eleitorais, em primeiro lugar, eu acho que houve um voto, lá está, antissistema de uma magnitude apreciável, não é? No fundo, a tradução disto é os votos no Chega. Parece-me que grande parte deste eleitorado é justamente entre anti-sistema, este sistema das tais elites que dominam as instituições e servem-se das instituições em seu favor, em vez de ser em favor daquilo que o povo pretende. Este é o primeiro ponto. E quando eu digo elites, elites políticas, económicas, financeiras, académicas, culturais, mediáticas, porque as elites mediáticas têm uma grande importância aqui nesta questão. Este é o primeiro ponto. Depois, também acho que é importante sublinhar a diminuição da abstenção, e para mim Sim, parece-me que é evidente que foi o Chega que sim, agrupou sim. esse. Aliás, esse desculpa interromper, eu digo há muitos força. anos, eu digo desde que o Chega existe que eu digo isto, que é, e não só o Chega, os partidos populistas em geral, a margem de crescimento do populismo está na direta proporção do resgate da abstenção. Ou seja, a grande margem de manobra que eles têm é começar a convencer as pessoas que não votam a votarem. Porque dentro das pessoas que não votam, é que estão as pessoas não votam porquê? Muitas delas. É claro que há sempre aqueles que não votam porque não se interessam ou porque acham que não é importante ou odiado. Mas depois há muita gente que não vota porque não quer legitimar a Terceira República, em Portugal, no caso. Exatamente. Aliás, eu próprio, eu confesso, eu durante muitos anos andei entre o voto em branco e não ir lá sequer. Atenção, pá, porque de certa forma pensava que estava a legitimar a coisa. Então, Olha, essa é. relativamente a isso, o que eu posso dizer é que eu cheguei a votar no Partido Comunista quando era mais novo, Yeah, fiz o percurso todo pela esquerda toda, yeah, até chegar ao centro, e neste momento voto no Chega. pois, sim. Porquê? Porque o Chega, apesar de eu entender que não é um fim, é um instrumento, eu acho que é assim que nós devemos olhar para os Sim, partidos, sim. é o partido que Sim, mal ou bem, e sendo eu, pá, uma espécie não, eu sou mesmo um nacional populista, sou sim. anti-globalismo, Yeah. Nacional sou, populista é uma boa expressão, gosto. exatamente, Gosto, gosto, é o que gosto. traduz melhor a minha posição. Sou um nacional populista, mas um nacional populista no sentido que acho que o populismo neste momento é importante até para resgatar a democracia. Genuinamente eu acho isso. Devolver-nos a representação, pá, termos políticos que representem os nossos interesses e não que Só que representem nós as neste momento pessoas que temos são uma elite, elitistas. desculpa interromper, nós neste momento temos uma elite que acha,
indo agora aqui um bocadinho, talvez, àquela ideia do Platão, da República, dos reis filósofos, não é? Da cidade Yeah, perfeita, da cidade justa, yeah. temos elites que acham que são donos e senhores dos destinos dos povos. Sabem melhor, eles sabem melhor. Sabem melhor, eles é que Yeah, sabem, eles yeah. é que Só que lá não está, pode mas não ser. com Péricles, porque não têm. É que depois há aqui este problema que é quanto mais eles pensam que sabem melhor, na verdade, mais se nota que são ignorantes, que não sabem coisa nenhuma, que não têm nível, que não estão preparados tecnicamente nem intelectualmente, e isso até choca mais, não é? Estão desligados da população, E que da estão população em geral, completamente desligados, completamente não é? desligados. E é essa Porque, fratura que é cada vez mais evidente entre as elites yeah, e o povo. Aliás, eu tenho uma tese que é, todas as ordens políticas, sejam elas quais forem, todas as ordens políticas, para haver ordem política tem de haver consenso. E tem de haver consenso relativamente, às instituições, sejam elas sociais ou sim, políticas. princípios fundamentais, não é? E Exatamente. constitucionais. E depois essas instituições acabam por aplicar as normas que a sociedade, que o consenso gera. E até Exatamente. uma espécie de um ethos de cada unidade Exatamente. crítica, não é? Que em certo Só sentido aconteceu no Ocidente durante bastante tempo, quer dizer, exatamente, e é isso que está a equivocado ou desaparecer. não, existia esse consenso, não é? Pois, e esse consenso é que está a desaparecer. E esse Sim, consenso completamente. tem de existir entre as próprias elites e entre as elites e o povo. E eu acho que Exatamente. neste momento já não existe nem entre as elites, e a tradução disto são os nacional-populistas. Acho que já não existe aí porque aliás, eu defendo que nós neste momento, o paradigma que nós temos, a grande clivagem que nós temos agora, eu tenho defendido isto aí nos spaces, para já é totalmente identitária. E depois a única identidade que ainda pode gerar alguma reação aos globalistas são as identidades nacionais. Não é por acaso que é a identidade mais atacada. Yeah. Uh, mas pronto, isto Não, para não. dizer o quê? Que a autoridade das instituições, deixando de haver esse consenso, as instituições deixam de ter autoridade, e depois, para haver autoridade, tem de haver uma fonte de legitimidade. E no Ocidente, a fonte de legitimidade é o processo democrático, é a democracia. Portanto, no fundo, o que estas elites estão a fazer é destruir a legitimidade democrática e depois colocam o ónus da culpa nos nacional-populistas ou nos populistas Sim, em sim. geral, Sim, por, sim. por serem os autores da destruição das instituições Que democráticas, estão a quando os pôr em causa autores. a democracia e essas coisas todas, acho uma piada. Exatamente, então nos Estados Unidos isto é gritante Sim, e e na se vê de Alemanha, uma pá, na maneira. Alemanha, aliás, está por todo lado. Eu não sei se tu viste o Rishi Sunak no outro dia. Há um tipo, o Galloway, que é um tipo pá, de uma esquerda clássica paracomunista inglês, que foi eleito epá, por num subúrbio, salvo erro, de Birmingham. E só por causa disso, o Rishi Sunak fez uma declaração, pegou no púlpito do Downing Street, do número 10 de Downing Street, que é uma coisa que geralmente os primeiros-ministros só usam, imagina, em situações solenes ou graves ao diabo. Uhum. Pegou no púlpito, trouxe cá para fora e fez uma declaração à imprensa que a democracia estava em risco. Um gajo que nem sequer foi eleito, meu Deus. Pois, exatamente, exatamente, Meu Deus. exatamente, Qualquer o indivíduo coisa nem que sequer foi saia. eleito, exatamente. Isto porquê? Porque o Galloway é antiglobalista, apoia a causa palestiniana. Opa, e é de uma esquerda, lá está, que não é globalista, que não é a esquerda do regime. Pois, E o homem faz exatamente. uma declaração daquelas. Isto, quer dizer, eu não me quero alongar muito sobre isto, mas só para te dizer, o ridículo foi tanto que ele acabou, portanto, pegando no Galloway, ele acabou por dizer que a extrema-direita estava a colocar em causa a democracia em Inglaterra. Ou seja, o Galloway A já era de propósito, extrema-direita. a propósito do Galloway, que é nitidamente, pá, é tipo, se houvesse um partido comunista no Reino Unido, ele votava o Partido Comunista. Ele era um representante do Partido Comunista. Estás a ver? Pá, Ao ridículo que isto chegou, que é pá. ao ridículo que isto Enfim, chegou. mas desculpa. Porque lá está, mas lá está, é o que eu digo, o paradigma, a grande clivagem já não é aquela clivagem económica entre esquerda e direita, a clivagem é identitária, é completamente identitária. E a única identidade que ainda tem algum poder de regimentação e de, sei lá, de mobilização das pessoas são as identidades nacionais. Nós, quando olhamos para todas as identidades nacionais europeias, e não só as europeias, mas fundamentalmente as europeias, e no mundo ocidental em geral,
todas as identidades, todas elas, são puxadas para cima. E a única identidade que é sempre esmagada é sempre a identidade nacional. Eles Sim, não são tolinhos, eles sabem perfeitamente que sim. o ser humano tem. E eu tenho uma visão do nacionalismo que não é uma visão, aquela visão expansionista e de Não, um mas certo exato, pelo imperialismo com base contrário na até. nação. Exato, exato. Exatamente. É que eu tenho Não, uma visão nacional que é aquela visão pura de que o ser humano tem uma tendência natural em querer estar junto daqueles com os quais se identifica. obviamente. Isso é que Líder, é a nação pura. as nações foram inventadas precisamente para separar, para agregar pessoas que se entendem e separá-las das que não se entendem. Porque antes das Exatamente. nações, as pessoas andavam à tareia umas com as outras, num regime tribal, porque muitas vezes a 50 quilómetros estava o inimigo e eles andavam há 300 anos à porrada. Justamente, justamente, justamente. Aliás Perdão. aliás, Essa foi uma das razões pelas quais as nações foram criadas. claro, claro. Continua. Mas há uma coisa, é que desde a Segunda Guerra Mundial, como tu seguramente sabes, a nação foi elevada a inimigo público, não é? Foi Yeah, por causa da questão de, yeah, yeah. não todos sabemos, não Sim, é? sim. Da questão do Do nacionalsocialismo, aquela sim, sim, coisa toda. dos fascismos e dos estados Exato, corporativos. Lá está. exatamente. Portanto, o nacionalismo, só que nessa altura, nessa, al- nós estamos já aqui a desviar da questão dos Pois resultados estamos, mas eleitorais. já agora termina, na boa, na boa. Mas pronto, vou só terminar isto então. Nessa altura, o que aconteceu foi que o nacionalismo foi utilizado para um destino imperial. Yeah. Não sei se, ou seja, que era Sim, o Terceiro sim. Reich, não é? Portanto, era uma visão imperial. E o que nós Sim, temos sim. hoje é uma visão imperial, só que é globalista. Isso é que Exatamente. Não, não é? exatamente. E tanto O que, nacionalismo foi repare, injustamente elevado esta conversa é tão a. interessante que nem me apetece voltar à política portuguesa, porque, repara, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial é uma guerra entre vários nacionalismos. E a Segunda Guerra Mundial é uma guerra entre o nacionalismo do Império Britânico, por exemplo, o nacionalismo francês e o nacionalsocialismo alemão. São Sim, mas nacionalismos imperiais. É o claro. objetivo, digamos, de todos eles, todos esses agentes, era imperial. Exatamente, Era exatamente. São imperial. nacionalismos imperiais, são nacionalismos imperiais. Exatamente. Embora no caso, nós até podemos argumentar, e não quero estar aqui a defender nazis, nem. Embora no Claro, caso da claro. Primeira Guerra Mundial, no caso da Primeira Guerra Mundial, eu acho que a culpa da Primeira Guerra Mundial não cabe exclusivamente aos alemães, nem pouco mais ou menos. Nem pouco mais ou menos. Pois, Mas, nem pouco mais ou menos. também é um assunto polémico, não é? Sim, sim, sim. Mas não estão preparadas porque foram, lá está, ou andaram a mastigar narrativas, não é? Exatamente, exatamente. E na altura, a Alemanha nem sequer se poderia considerar propriamente uma potência colonial ou imperial. Quer dizer, era imperial na Europa. A nação alemã, desculpa, nasce precisamente por uma noção de império central europeu que era herdeiro do Império Romano, ou coisa que o valha. Como a nação russa também, de certa forma, se constituiu assim. Portanto, já era imperial no sentido do velho continente, mas não no sentido colonial. Quer dizer, a Alemanha tinha muito pouco. Aliás, uma das insatisfações da Alemanha, a Alemanha queria se sentar à mesma mesa que se sentava a França, e Claro, Inglaterra, e Espanha, e até Portugal. claro. Não é? Pronto, mas adiante. Adiante. Não sei se continuamos aqui nos resultados eleitorais. Sim, eu tenho aqui uma questão para te fazer, que era aí que eu queria chegar, que é. Força. No outro dia, eu não consumo a imprensa portuguesa, mas consumo através do Twitter e tal, vejo coisas. E vi uma linda que é o Montenegro a dizer que a estratégia de governo vai ser evitar evitar o Parlamento e governar por decreto. Eu nem consigo Bom, explicar bem a impressão que isto me faz, porque este homem que teve o quê? Mais 0, qualquer coisa, ele constitui governo, porque o Marcelo Rebelo de Sousa é quem é, e porque teve mais o quê? 1% de votos do que o PS, ou o quê? do PS. Não Bom, é? na E verdade, vai governar por decreto e evitando o Parlamento? é assim, na verdade ele pode fazer isso constitucionalmente, o Bem governo sei! pode, só que isso é altamente antidemocrático, não é? Essa é a Mas qual questão. é a legitimidade? Pois, Não é? mas ele pode fazer isso, só que eu acho que isto nós neste momento, com esta geometria parlamentar
e com a alteração há uma alteração completa de paradigma, como eu disse há pouco, mas com esta geometria parlamentar, o que vai acontecer, aquilo que eu acho que vai acontecer, aliás, para já, a grande questão é quanto tempo é que este governo dura. Se dura ou dura 8 ou Exato. 9 meses, E eu até queria que também outubro, falasses nisso, sim, sim. exatamente, até outubro, outubro é quando constitucionalmente tem de ser apresentado o orçamento, o orçamento de Estado, depois ele é discutido e tal, a votação global, vai às comissões, não sei quanto, vai à comissão, e depois é votado, julgo que é no finais de novembro, princípios de dezembro. Portanto, a grande questão é se ele dura Pois, até até ali, aí. Até aí. ou se, sendo aprovado, lá está, por tática política do PS e do Chega, sendo aprovado, pode durar mais um ano, porque depois o Presidente da República, nos últimos 6 meses de mandato, não pode dissolver a Assembleia, portanto, o Governo, nem demitir o Governo, e portanto, o Governo ficaria Yeah. a governar em duodécimos. A estratégia pode ser essa. Portanto, este Governo, para mim, tem os dias contados. Eu até acho que não passa deste orçamento já dado em novembro, dezembro. Acho que não passa. E acho que o Montenegro vai, de facto, governar via decreto, nas matérias que não são de reserva da Assembleia da Pois, República, só que a Assembleia pode sempre avocar, pode sempre chamar os decretos a discussão no sim, a Parlamento. debate, não é? Pois, pois, pois. Exatamente, agora, só que depois vai haver muita tática política, muita. E é por isso que a democracia também é muito perniciosa aqui, porque os partidos estão sempre a pensar. Aliás, os partidos, por definição, eh, são estruturas que querem alcançar e manter o poder, não é? Poder, e é isso. E É essa a tem, definição, não é? exatamente, e tem uma dinâmica, tem dinâmicas internas que depois levam a estas coisas como nós vimos nas últimas horas. Sim, sim. Estão ali todos em taticismos e a tentarem ficar por cima no espaço Exato. mediático, a não ficarem com a culpa, e Pois, portanto pois. andamos A sempre tarefa, nisto. a tarefa do Ventura agora é deixar cair, mas sem que fique a percepção no eleitorado de que a culpa é dele, não é? Que a culpa é dele, exatamente. E o PS está a tentar. Mas pelo que eu vi há pouco, eu estava ali a almoçar, vi há pouco, parece que já há um acordo entre o PS e o PSD para dividirem, fica 2 anos o Aguiar Branco e depois 2 anos o Assis, o, Mas como o quê? Presidente da Assembleia da o República? Presidente da Assembleia, exatamente. Parece que chegaram a um acordo, votam agora o Aguiar O Assis Branco. não me chateia, por acaso o Assis não me chateia. O Aguiar Branco nem sei quem é. Vais-me perdoar, eu nem sei quem é. É do É, PSD, claro. é PSD, sim, ele já foi ministro, Ok. é O é um Francisco Assis não me excelente chateia nada, técnico. por acaso. O Aguiar Branco também é um homem institucional e também não, sinceramente, Sim, também não, bem, e para quem nem um teve nem outro. durante estes anos todos o Santos Silva como Presidente da Assembleia da República, qualquer coisa é um Vai ser progresso, não é? melhor. Claro. Mas a verdade é que não deixa, repara, o centro está a ser completamente diluído em todos os sistemas políticos, em todos os sistemas partidários do Ocidente, nas democracias Sim, liberais, o centro está a ser completamente diluído sim, sim. pelos extremos. E neste caso, esta união entre PS e PSD só vem dar razão aos extremos, é que é tudo Sim, igual. sim. É Sim, isto que sim, vai sim. passar para a opinião pública. Pá, o Chega tem razão, eles são todos iguais, Sim, não é é? verdade. É verdade. Esta solução, para mim, vem dar ainda mais, não diria razão, mas talvez vem dar mais força à narrativa do Chega de que PS e Sim, PSD são a mesma coisa. E é o Chega é verdade. que vai ficar a ganhar com isto e o André Ventura vai Sim, fazer lá os eu temo, porém, que aconteça ao Chega e ao Ventura aquilo que aconteceu em Itália com a Meloni. Um, e que está a acontecer, por exemplo, com a Le Pen em França, que é ah, uma certa normalização dos aparelhos, destes aparelhos partidários populistas, de forma a que sejam manipuláveis pelas elites globalistas. A Eh, Meloni, pá, para todos os efeitos, é uma traidora ao seu mandato eleitoral. completamente, completamente. E eu tenho algum receio,
que isso aconteça. E em França, por exemplo, aconteceu agora aqui há uns tempos uma situação interessante que até a sobrinha, ela chama-se qualquer coisa Marshall, uma sobrinha dela, portanto uma Le Pen também, neta do Le Pen, fundador da Frente Nacional, ahm, que saiu do partido e foi para o partido do Zemmour. Estás a ver o Zemmour, não estás? Sim, isso é uma citação que anda por aí a circular dela, em que ela disse: nasceu numa Sim. Europa", como é que é? Que já não era Não, de repente olha para a Europa e vê que a Europa é colónia digital dos Estados Unidos, é colónia exatamente. demográfica da África e é colónia islâmica, colónia dos países islâmicos, e há outra. E há outra, Está sim, também eu visto, eu lembro, por acaso até o Contra eu já tenho uma notícia, está por publicar, mas já está escrita precisamente sobre a declaração que ela fez. E eu ela, vi qualquer neste momento, já coisa está no sobre isso. partido do Zé Mour. Porquê? Porque a Le Pen Está a moderar-se, está, está a moderar-se, está a entrar no sistema. está a entrar no sistema, Está a entrar no exatamente. sistema. E eu tenho algum medo que isso, eu sou franco, eu tenho algum medo que isso aconteça com o Chega. Por exemplo, as posições do Chega em relação à guerra na Ucrânia, pá, Pois, não, mas eu concordo com ah, isso está a acontecer com o Chega. Aliás, o Chega, isto vai de encontro àquilo que eu estava a dizer há pouco. Os partidos, por definição, são máquinas, que selecionam candidatos para alcançarem o poder e para pois, manterem o poder. exato. Pronto. E esta lógica toda, não é? Aliás, o Maquiavel, ele tinha no Príncipe, julgo não tenho a certeza, no Príncipe, ele dizia, escreveu que a grande fortaleza do príncipe, da altura, não é? Lá aqueles principados que são a Itália, fundamentalmente, não é? Sim, sim, sim. Que A Itália é a uma nação fortaleza recente. do príncipe era o povo, não é? E os Exato. partidos, os líderes políticos, no fundo o que traduzem é este axioma, não é? Por isso é que é um clássico, o príncipe, isto é um axioma. E, portanto, os partidos, máquinas de poder, o que fazem é tentarem, nas democracias, aliás, só nas democracias é que há partidos, não é? No resto pode Pois. haver partido único, mas o que eles Sim, tentam é agradar ao mercado eleitoral e o Chega está desde 2019 a moderar-se e vai alterando sim, o seu sim, discurso. E agora, nesta campanha eleitoral, sim. foi evidente, e eu Sim, sou sim, sim. militante do Chega, e Sim, sim, sim. portanto, nesse sentido, o Chega não é diferente dos outros. Aconteceu com a Melónia, está a acontecer com o Rassemblement Nacional, o Chega Sim, também está. Por isso é que eu digo que mais tarde ou mais cedo vão surgir outros partidos para ocuparem este vácuo, este vazio. sim. Sim, Porque, mas é que há um perigo aqui que é, por exemplo, eu lembro-me quando o Boris Johnson foi eleito, portanto, ele vinha ali empalado com uma parceria com o Farage, que era nitidamente populista a propósito do Brexit e tudo isso. sim, E o Boris Johnson mal chega ao poder, transforma-se no globalista dos globalistas, não é? pois, esse é que é Não o é? problema. É E eu quando tenho tocam algum no medo, poder. eu tenho algum receio e tenho nas entrelinhas da informação que consumo diariamente, e eu tenho que consumir muita por causa do contra, como também deve acontecer contigo. Eu às vezes estou a ler, nas entrelinhas, há um eco, há uma voz interior que me diz: há aqui um movimento de pernicioso à brava, de quinta coluna, digamos assim, de infiltrar movimentos populistas com tendências globalistas. Não quero estar aqui armado em teoria da conspiração, quer dizer, eu sou um teórico da conspiração e até tenho vaidade nisso, mas ah, tenho algum medo que às tantas. A Meloni, por exemplo, como é que uma pessoa que já não tinha uma agenda de se fazer de populista eleitoralmente e depois de regressar àquilo que ela realmente acredita quando chegasse ao poder, se não for assim, como é que ela justifica dela para ela as posições que tem tomado ultimamente? Ela neste momento é a menina querida de Bruxelas. Pois, a von der Leyen. Mas há gente que diz que defende a tese que ela acredita que vai conseguir atingir os seus intentos, ou seja, em vez de estar a combater por fora. Olha, não é falta de respeito, mas eu tenho que fumar, já estamos há meia hora na conversa, estou sem fumar um cigarro, peço desculpa. Força, força, por mim não há problema nenhum. Mas há gente que defende a tese que a Meloni o que está a fazer não é moderar-se, que está a tentar mudar as coisas por dentro e tal. Eu não acredito nada disso. Hum, não, Eh, não, eu não, não. acredito, Mudar as coisas sinceramente, por dentro, a bater os recordes de imigração ilegal na pois, Itália? exatamente, pois, Não, os recordes de não, imigração ilegal, não, julgo que no exato, ano não. em 2023 foi muito maior do que em 2022. Não compro isso, Ela não compro. própria já.
tenho de memória que ela disse que relativamente à imigração há uma certa impotência. Epá, quer dizer, só que depois há aqui Exato, uma exato. coisa. Não, não, exatamente, exatamente. Aliás, ela teve mais ou menos o mesmo discurso em relação à imigração ilegal, nessa citação que tu estás a lembrar, do que o famoso comissário das fronteiras de Bruxelas, da União Europeia, que disse que não há nada a fazer. Pois, não há nada a fazer. O Não, tipo que foi empregue, que foi contratado para defender as fronteiras para defender as da fronteiras União está a dizer Europeia, que não diz que não consegue há nada a defender as fazer, fronteiras. não há nada a fazer. Temos é que mudar a narrativa que isto da Ou seja, é imigração ilegal é incompetente. mau. É Pá, incompetente. Não é? Ou é, quer dizer, ou é sim. incompetente ou faz parte da estratégia de globalista, não é? Não, é claro que faz parte, mas quer dizer, no mundo Claro, normal este homem era despedido na hora, não é? claro. Mas, Não é? mas há uma coisa, eu acho que os globalistas têm aqui dois instrumentos que são fundamentais. O primeiro é isto que estamos a falar, que é a imigração. Eh, por uma razão muito simples, se nós introduzimos em unidades políticas, ou pelo menos até há pouco tempo, cada vez são menos unidade, não é? Introduzimos em unidades políticas pessoas que têm códigos morais, que têm culturas, religião, ou seja, uma série de bases de Óbvio, visão de óbvio. mundo completamente diferentes. O que vão fazer é contribuir para a destruição daquela unidade nacional, que é o grande adversário dos globalistas. Yeah, E, portanto, e depois, claro que quem mantém este tipo de visão é imediatamente taxado de racista, xenófobo e não sei quantas. Quando a maioria das pessoas hoje em dia. negacionista da ciência também, tudo. Exatamente, mas a maioria das pessoas hoje em dia, aquele nacionalismo que eu defendo, que é um nacionalismo puro, que parte daquela vontade intrínseca ao ser humano de estar, não significa que isso seja contra os outros povos e que não possa, inclusive, Obviamente, receber nos seus territórios outras pessoas. Não pode obviamente, ser em massa. Não claro, pode ser em massa, porque senão a fricção social é perpétua. É obviamente. impossível. Eu às vezes até dou um exemplo assim meio circense, humorístico, não sei como é que é de explicar isto. Se eu viver num prédio em que eu tenho, no primeiro andar vive, sei lá, um hindu que cultua vacas. A vaca é sagrada. Eu não sei, posso estar a Yeah. cometer aqui um erro. Acho que as vacas são sagradas, não sei se é para os hindus. É, induz, É, é, sim. exatamente, pronto. E depois temos no outro andar temos um muçulmano que não come carne de porco. Depois temos um cristão Yeah. católico que come. Não, Ou seja, os códigos morais religiões são tão diferentes, diferentes culturas diferentes, que é claro. impossível haver convivência. Obviamente, Isto é. aliás, há aquela grande contradição, por exemplo, como é que uma feminista de esquerda pode defender a imigração de muçulmanos para o seu país? Que tratam as mulheres tipo como tratam, não Isto, é? isto, isso para mim, além pá, da dissonância cognitiva evidente, Exato! não é? Como Mas é que além disso, articulam, como é que articulam naquelas cabecinhas? o que eu acho é que como se normalmente essas pessoas não creem num Deus, não têm nenhuma religião. E Yeah, depois a ideologia ocupa o yeah, espaço de yeah, Deus. yeah, 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 E yeah, a yeah. ideologia ou seja, a ideologia para elas é que interessa, mesmo que esteja ou seja, essas pessoas já não são capazes de raciocinar, não conseguem, porque acham que estão a vilipendiar o seu Deus, a sua ideologia. Eu acho que é este o Completamente. fenómeno é este. O Líder, fenómeno é este. completamente, completamente. É isso mesmo. É isso Mas, mesmo. Aliás, estas pessoas que aparentemente não são religiosas são muito mais religiosas. Eu considero-me cristão e sou um cristão convicto, mas são muito mais religiosas do que eu. Porque os são muito mais dogmas, fundamentalistas, porque defendem muito a mais, mas ideologia muito até ao mais, os fim. dogmas que metem na cabeça e que são tudo menos dialéticos, não é? Peço desculpa, o dogma nunca é dialético, mas conseguem assemblar nas cabecinhas princípios que são contraditórios entre si, sem problema nenhum, por causa da fé que têm neles. Isso é o duplo pensar do Orwell, não é? Conseguem manter dois Exa- pensamentos contraditórios Exatamente, e exatamente, defendê-los em simultâneo, que é no fundo o que elas exatamente, fazem. exatamente, Lá está. exatamente. Mas para não perder aqui o raciocínio, o que é que eu Sim, sim, estava a perdão. dizer? O primeiro instrumento é a imigração. Esse é o primeiro instrumento. E o outro instrumento, não sei se vamos falar depois disso em maior profundidade, é o discurso de ódio. Yeah. Porque o discurso de ódio, para já, o que é o ódio? Quem é que define o que é o Exato, ódio? Ou seja, é um exato. conceito de tal forma abstrato que é uma coisa impressionante. E, Yeah. portanto, para mim, os globalistas neste momento têm o poder, portanto, dominam as instituições todas, eles é que definem o que é ódio. Esse Exato. inst- é O o- ódio é o que
o ódio é tudo aquilo que for contra a narrativa deles, basicamente. Exatamente. E, portanto, esse instrumento, ou seja, a imigração serve para dar cabo da estabilidade social, do tecido social das nações, que são os únicos blocos que se podem opor ao globalismo. E depois o discurso de ódio é utilizado para tentar bloquear a discussão e tentar suprimir, digamos, a oposição. Porquê? Porque, lá está, eu há pouco estava a dizer que, eu estando a dizer que a imigração é um problema e é um instrumento dos globalistas, sou imediatamente racista, xenófobo e por aí fora, e portanto discurso de ódio. E portanto depois o Estado de Direito, o Exatamente. sacrosanto Estado de Direito, é utilizado para me impedir de discutir Isto, este assunto. Porque estes países isto são os donos é e uma praxis proprietários do mundo. totalitária total, completa. Total. Eles Aliás, estão a ir aos livros. Como é que se faz? Como é que se faz? Nitidamente, pá. claro, isto está tudo nos livros, não é? Isto, Eu costumo só falta a dizer que esta malta população. não leu o Orwell, leu o Orwell como um manual de normas e não como uma advertência. Pois. O Mas Orwell, mesmo, aliás, nós pá, neste momento até estamos a caminhar para uma espécie de mistura entre o 1984, né? sim, E o Admirável Mundo Novo do sim, Huxley. o É uma Huxley, mistura entre os yeah, dois. yeah, 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 E yeah, yeah, estamos a yeah, caminhar yeah, yeah, yeah. para uma Tu coisa leste já agora, mesmo. deixa-me só fazer esta pergunta. Tu leste, há uma outra distopia muito interessante do Zagmantin, Não um li, russo não. chamado, chama-se Nós. Não, Uma não, vez não li. leste? Não li. Não. Se Li. apanhares, pá, é um livro que às vezes não é fácil de apanhar, mas se alguma vez o apanhares na Feira do Livro ou numa livraria, ou assim, compra e lê, porque Até vou anotar para mim aqui é a nós trilogia. de. É, Zagmantin. Depois envia-me isso, que é um nome Eu assim. mando, eu mando, eu mando. Sim. Eu mando. É Eu muito li foi interessante, o muito interessante. Fahrenheit 451 Sim, também, sim, do sim. Ray Bradbury, não é? O Ray Bradbury, Bradbury, sim, 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 sim. do, Embora do eu acho que Montego. em termos filosóficos, portanto, na tradição inaugurada por Thomas More e tal, acho que estes três são os fundamentais: o Nós, o Admirável Mundo Novo e o 1984. Vou Ah, querer ler esse, vou querer ler esse. é muito bom, pá. É muito bom. E há uma ironia, não sei, tu não tens idade para isto, mas o Álvaro Cunhal gostava de dizer que o Partido Comunista era um partido com paredes de vidro. E no Nós, uma das características da distopia é que as paredes são de vidro. Então, na altura, quando o Álvaro Cunhal dizia isto, havia sempre na direita quem, quem comentasse, pois são de vidro, que é para impedir a privacidade, a liberdade individual. Pois, E exatamente. estás a Exatamente. ver? Daí também o célebre voto com a mão no ar. Né? Não sei se Enfim. queres conduzir a conversa Não, para o. epá, senão nunca mais saímos daqui. Vamos passar. Bom, Eu tenho só para tempo, eu tenho resumir. tempo. Pode é Boa, ficar boa. muito grande depois a coisa, mas eu tenho Boa, tempo. boa. Sim, não, mas a conversa está tão interessante. Eu apanhei-te aqui umas citações. Força. Para já gostei imenso desta do rejeito ao Coliseu Romano contemporâneo, afasta-te do circo, sobre a história do futebol, que é uma coisa. Eu já fui. Pá, já gostei de futebol na minha vida, mas já aqui há umas décadas deixei-me disso porque. E hoje até, vou-te ser franco, até me irrita. E faz muita impressão, pá, muita impressão, com tudo o que está a acontecer, e especialmente desde a pandemia, com tudo o que está a acontecer com as vidas das pessoas. Eu continuar a ver o trend do Twitter, por exemplo, Muitas é vezes também há raro futebol. que não tenha uma Ou o cena Big qualquer de Brother. futebol. Exato, exatamente. Pá, faz muita impressão que as pessoas continuem entretidas com o circo, a serem alienadas da realidade com este tipo de espetáculo. E depois no futebol em particular faz muita impressão a fauna humana do futebol. Pá, como é que é possível? São uma cambada de Olha, mafiosos e o diabo. Enfim. sobre isso, deixa-me dizer-te o seguinte: eu também já fui um ferrenho consumidor de futebol, numa altura em que não tinha consciência. Não tinha Pois, consciência, vivia a minha vida, como toda a gente, aliás. claro, claro. E eu há pouco estava-te a dizer que esta conta anónima, não é? Eu utilizo-a objetivamente e deliberadamente para provocar, muitas vezes. Sim, E esta sim, é sim. mais uma daquelas, foi Nota-se. mais uma daquelas provocações. Yeah, Porque yeah, eu yeah. quando tomei, já agora, à partida, parto do princípio que a tua audiência sabe qual é que é a origem disto, não é? Tem origem no Império Romano, não é?
como é Sim, que ele sim, se sim. chamava? Agora não me lembro do nome de. Acho Do que era pão e um circos, humorista. da expressão de pão e circo. Sim, sim, não me lembro que. Ah, Bem, mas também isso não interessa, isso não é importante. Esta expressão tem origem no Império Romano e traduzia, no fundo, a ideia de que as pessoas não eram informadas e não prestavam atenção aos assuntos políticos, que na prática era o que importava. As pessoas só estavam preocupadas com o entretenimento e com o pão e com o comerem, né? O comer e o beber. E claro, na claro. prática, se nós formos analisar as coisas com alguma frieza, hoje em dia é o que acontece. Eu, no fundo, o que eu quis tentar despertar na mente das pessoas, não é que elas deixem de ver futebol, porque de vez Sim, em quando, às obviamente. vezes, Sim, num sítio ou outro também vejo. É claro. para as pessoas terem a noção. Isto, no fundo, foi uma crítica ao entretenimento. Ou Sim, sim, seja, sim, sim. do papel que o entretenimento tem para as Porque elites, para o outro poder. dos problemas contemporâneos é a porcaria do Exatamente. entretenimento. Numa espécie de entorpecimento da mente Sim, e sim, sim. até de propaganda. Não, e Isso deixes de propaganda, exatamente. isso é Mas aquela, chegaram ao aquela futebol, ilustração. Aquilo é se tu te propaganda lembras, o jornalística. futebol foi utilizado durante a pandemia como um eixo de propaganda. Pois, assim, o António Costa até veio apresentar com pompa e circunstância a final da Liga dos Campeões, um prémio para a população e para os médicos e não sei Bom quantos. Deus. Lembro perfeitamente disso. E, portanto, esta. Nem sabia dessa, eu nem sabia dessa. Pois Lindo. foi, ele na altura, Lindo. Portugal, a final da Liga dos Campeões foi cá, não me perguntes quais é que foram os clubes, não Sim, sim, sei, sim, sim, mas ele sim. apresentou isso na televisão, as televisões todas, António Costa a apresentar final da Liga dos Campeões em Portugal, um prémio para as pessoas, a pandemia e tal, aquela coisa. E pronto, Incrível. isto que eu coloquei aqui foi no fundo mais uma provocação, mas Mas a sabes, provocação no sentido de não é para irritar as pessoas, é para as pessoas tentarem beber o que é que eu estou a procurar ali, que é claro, que com às vezes é certeza. difícil Não, numa rede não social, mas aparece sempre alguém que depois dá origem a obviamente, e não, conversa. não há problema nenhum. Não é, a cena do futebol é que não, toda a gente tem interesses, dos seus interesses, e gosta das coisas que gostar, e ninguém tem nada a ver com isso, está tudo bem. Agora, é como dizes, desde que isso não interfira na leitura lúcida que fazem daquilo que está a acontecer à volta deles. Não é? Claro, E claro. deixa-me só dizer-te isto ainda a propósito do futebol ter sido utilizado como propaganda na altura da pandemia. Perdão, desculpa. Eu lembro perfeitamente dos estádios de futebol em Inglaterra, como não havia ninguém, eles meteram umas lonas que tinham dois tipos de propaganda: Black Lives Matter e propaganda pró-vacinação Preservativo. Era para a vacinação. ou pró-confinamento, se era uma cena assim. Pá, que é alarvemente colocar propaganda ideológica no desporto. Aliás, eu, por exemplo, já fui um fã enorme da NBA e da NFL, do futebol americano, e tinha assinaturas para ver aquilo tudo e não sei o quê, e hoje não sou porque os comentadores de desporto norte-americanos, se há uma pausa no jogo, e por exemplo no futebol americano há imensas, eles aproveitam, mas naturalmente, para meter política no assunto. Pois, Eles exatamente. chegam, eles chegam a preferir Utilizam o afirmações entretenimento como anti-Trump, como anti-Trump. inculcação ideológica. Yeah, pá, Exatamente. Esse é que é o meu problema e pronto, e no fundo foi isso que eu tentei traduzir ali, com sim, sim, sim. aquela Ok, aliás, hoje em dia, se nós formos a analisar as coisas friamente, e eu até acho que o Estado até tem de ter. Eu sou um liberal clássico, naquele sentido que o Estado deve ter o mínimo de interferência possível na vida das pessoas. Mas também considero que, ou seja, não sou fundamentalista. Há momentos em que as populações precisam de subsídios, ou as empresas, ou etc. sim, Há outros momentos em que não precisam, tem de ser. Depende do momento, não é? sim, Mas sim. se nós formos a ver o pão hoje em dia, o pão vem na forma de quê? De subsídios para tudo e mais Yeah, alguma coisa. yeah. Não é? E depois, com o entretenimento e com a subsidiação de tudo e mais alguma coisa, mantém-se a população dócil, e é isso que os globalistas estão a fazer. Além daquilo que Completamente, falámos há pouco. Portanto, completamente. esta metáfora do pão e circo, no fundo, é isto que traduzir. Não é só o futebol, é Netflix, as revistas, os videojogos, os filmes, é tudo e mais alguma coisa. Sim. Mas pronto, Entretanto, há outra afirmação que também achei piada, que tu colocaste no X, que é: continuemos a votar na substituição do povo português, que, obviamente, é a teoria da conspiração de extrema-direita. Os sim. legais não substituem, evidentemente. Se nascem aqui, são tão portugueses como nós. Ok. Ora bem. Ok.
Ora bem, No teu essa raciocínio, deixa-me fazer só esta pergunta. No teu raciocínio, qual é o critério para definir a nacionalidade de alguém? bom, em primeiro lugar, eu não sou fundamentalista no sentido de que outras pessoas, por terem outra origem, não possam vir a ser portuguesas. Até porque isso era completamente irracional, porque Claro, sempre certo. houve imigrações, sempre houve, pelo menos nas margens dos povos, Uhum. sempre houve troca cultural, sempre houve migrações de maior envergadura ou menor, sempre houve. Agora, o que eu não consigo mesmo aceitar é que alguém, fruto da como é que eu hei de colocar isto? Fruto do interesse de algumas elites que, devido ao poder que têm, alteram completamente a legislação e depois querem me fazer acreditar que uma pessoa que vem, epá, sei lá, pode vir de onde vier, que tenha um código moral completamente diferente do meu, uma ética completamente diferente da minha, não sabe falar português, não tem qualquer ligação aqui ao nosso território. Custa-me muito sinceramente que a nacionalidade, a atribuição de nacionalidade tenha descido tão baixo. Ou seja, eu acho que para ser português, Não há ser português critério, é basicamente. importante. Diz? Não há critério. Não há critério, Basicamente, não há exatamente. critério. É São isto, todos é isto. bem-vindos, são todos bem-vindos. Venha tudo, não pode ser, Não é? tem de É, haver é. regulação, porque lá está, isto é uma estratégia dos globalistas para destruírem as nações que são o último reduto que tem. Aliás, não é E por das acaso corporações que o Trump. para baixarem os custos da mão de obra também, não é? Exatamente, também. Pronto, isso depois já entra na Sim, Organização sim, sim, sim. Económica Sim, sim, sim. mas não é por acaso que o Trump, que é um dito nacional populista, não é? Foi Yeah, tão atacado por todo o lado. Porquê? yeah. Porque o que ele queria, o que ele quer. Aliás, tu estás mais por dentro da política americana, vais perceber aquilo que eu vou dizer agora. Isto que o Trump representa não é novo. Não, Os Estados Unidos já foram altamente protecionistas. sim, exatamente. Já- E até por parte da esquerda. Exatamente, os democratas também já foram. Isto é Exatamente, exatamente. o Trump está a trazer agora não é nada de novo, não é? É uma Mas coisa não, que já, não. que já. Tanto que repara, qualquer marxista clássico será sempre contra a imigração em massa, por aquilo que eu estava a dizer, porque a imigração faz descer as condições de trabalho dos nativos. Essa é outra Se contradição regressares e aos outra anos 90, hipocrisia de se algumas regressares aos anos pessoas. 90, ninguém de esquerda que tivesse a cabeça mais ou menos consistente ia defender uma coisa destas. Claro que não, Como é claro que não. óbvio, como é Aliás, nós óbvio. quando falamos hoje em dia no problema da habitação, o problema da habitação, epá, epá, isto não tem nada de racista nem de xenófobo. O Portugal sempre recebeu imigrantes. Agora, o número que nós estamos a receber agora, além de Claro. vir colocar em causa a estabilidade e a coesão social, que é uma coisa evidente, por questões morais Óbvio, e éticas, como eu óbvio. estava a dizer, e culturais e religiosas, tem um impacto, obviamente, na procura, não é? Claro, Se a oferta é a mesma e de claro. repente recebemos não sei. E depois temos ainda outra coisa, é que nós temos uma forma de organização, uma família comum portuguesa, hoje em dia, infelizmente para nós, se tiver um filho, já não é mau. E já é Mas nós difícil, já é precisamos difícil. de um pai, uma mãe, um filho, ou dois, ou três, ou nenhum e tal. Agora, esta imigração que vem por motivação económica fundamentalmente, e para terem acesso a circularem depois, quando tiverem possibilidade para isso, circularem no espaço Schengen, esta imigração vem puramente com, ou a grande maioria dela, também não vou ser injusto, não é? Vem com motivação económica. Portanto, depois juntam-se aos 20 e aos 30 num apartamento. É lógico que uma família Yeah, normal não consegue pagar 2.000 euros de yeah. renda, os salários que nós temos aqui. Mas Claro, 20 marmães, desculpa lá a claro, expressão, que venham de um claro, Tostão ou de outro, claro. pagam isso facilmente 100 euros cada um. Claro, não, e passa-se a mesma coisa mesmo depois com as lojas, por exemplo, com as lojas de chineses e não sei o quê. Aquilo, ninguém tem. Podem lá estar quatro pessoas a trabalhar, mas ninguém tem ordenado porque eles são todos da mesma família. Claro, pois claro. Então, repara, pois mas é que E assim depois não pagam torna-se um impostos, negócio. não têm ordenado, Exatamente, não pagam impostos sobre exatamente. o Já para rendimento. não falar nos apoios que depois têm dos próprios países de onde vêm. A China apoia todas as lojas chinesas que tu vês neste país, são subsidiadas, entre aspas, porque não é um processo de subsídio direto, é um processo de ah,
compras em escala de grandes centrais de compras que têm acordos com o regime chinês, que compram a preços subsidiados os produtos que eles depois vendem nas lojas. Claro, claro, exatamente. Mas há aqui uma outra coisa que eu gostava de dizer relativamente à substituição demográfica, porque eu li uns livros bastantes, que sobre isto, todos eles me marcaram, uns mais do que outros, mas há três que me marcaram mais. Um deles é até recente, é do Douglas Murray, a Sim, Estranha Morte da Europa, da Europa, eu também li. que eu aconselho a quem quiser ler. Embora, deixa-me só um parênteses, desculpa. Força, força. O Douglas Murray, eu tenho mixed feelings sobre o Douglas Murray. Ele é um intelectual brutal, é um tipo Primeiro, com uma grande, é um tipo com uma grande presença, tudo bem, mas depois também tem posições. Porque claro, ele não é bem um populista. sim, mas eu estou a aconselhar isto. Eu quando Não, leio não, mas algum sim, mas eu livro, também aconselho, o livro é espetacular. eu quando leio algum livro, eu tento centrar-me na mensagem, na tese que Sim, está sim, ali, com certeza. na justificação, na argumentação para defender a tese. Sim, sim, Eu sim, sim. tento, é isso que eu procuro. Claro que eh, aquilo em que a pessoa acredita acaba por estar sempre um bocadinho traduzida no livro que escreve, não é? Obviamente, Sim, 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 por sim, sim. mais rigorosa que a pessoa queira ser, encontramos sempre. Agora, eu procuro é ver, analisar a mensagem, não é? A informação Não, que ali claro, está. claro. Eu só estava a dizer isto porque, pá, porque eu próprio, como é que eu devo explicar? Eu quando descobri isto, já foi há muitos anos, quando eu descobri o Murray, pá, eu fiquei super entusiasmado com ele, porque era um tipo mesmo de grande capacidade intelectual e diabo, e eu fiquei muito impressionado com ele. Mas depois também já fiquei muito enraivecido, e isto é para preparar, para preparar as pessoas eh, para esta dialética, porque a verdade é esta, líder, ninguém sai ileso da Academia Britânica. Claro, pois claro que não. Percebes o que eu quero dizer? Vem sempre com algum ideias que quer queiramos, Algum quer não. elitismo, algum eu sei mais que os outros, e o Murray tem dessas coisas. Mas pronto, adiante e desculpa. Sim, Continua mas não sobre os faz mal, livros. fizeste bem em fazer essa ressalva. Mas além deste, depois há um outro que eu li também, este se calhar não conheces, que é muito mais underground, que é da Claire Ellis e que se chama The Blackening of Europe. E quem ouve este título pensa logo, ei, Blackening, racista e tal. Sim, Só que ela faz ali uma. São dois volumes, inclusive, e ela faz ali um, apresenta ali um estudo e uma descrição dos mecanismos, lá está, que os globalistas utilizam para destruírem as nações, apesar do título ser assim um bocadinho panfletário, né? Blackening of Europe, para chamar a atenção, e eu compreendo, mas também é um livro que me marcou bastante. sim, não temos que ter medo das palavras. Claro, exatamente. E depois há um outro, há vários, há vários. Há um outro que é o Apocalipse Étnico do Guilherme Faia, que é um homem que é Também não altamente de conheço. extrema-direita e tal. E é um homem que é vincadamente de extrema-direita e racista e não sei quantas. Mas aquilo que ele, a visão que ele traduz ali da sociedade francesa, dos números da imigração, da forma como os jovens, já filhos de segunda e terceira, já de segunda e terceira geração em França, a forma como eles olham para a França, e ele justifica tudo, está tudo ali justificado. Foram três livros que me marcaram imenso e que depois serviram para eu aprofundar depois, pelos meus Claro. meios, informação que fui recebendo dali e pronto, e queria deixar aqui já agora, se alguém Sim, sim, tiver curiosidade em ler isto, sim, sim, sim. abstraindo-se de quem é o autor e mais na mensagem. Ah, E é. portanto estes livros no fundo influenciaram bastante a visão que eu tenho relativamente à imigração, É. que não é a visão do Guilherme Faye, nem é a do Douglas Murray, nem é a da Claire Ellis. O que eu acho é que não podemos continuar com a imigração completamente desregulada. Temos de saber quem é que entra. Obviamente, obviamente. Temos E de eu nem dar, sei, eu vou ser franco, eu não sei se temos já de não é dar esse tarde interesse. demais. Eu não sei se já não é tarde demais. Porque repara, Eu as também pessoas temo que se calhar já é tarde demais.
Pois, é que há aqui um problema que é este. As pessoas dizem, mas só a população muçulmana em França é só 10%. Só que o problema não é a atual população francesa. O problema é que esses 10% têm 3, 4, 5 filhos. E os franceses nativos, se tiverem um, já é uma loucura. Já é muito. Pois, e os portugueses a mesma Esse é coisa, que é os o britânicos a problema. mesma coisa, os suecos a mesma coisa e por aí fora. Por aí fora. Exatamente, não, E mesmo sim. assim, 10% já não é assim tão pouco, Não, mas não por é? isso é que eu, quando disse só, fiz este, Pois, este, acho este assim. jeitinho. Mas até há assim uma tese, agora não sei de onde é que eu vi isto, mas tenho ideia, tenho memória, pá, não sei de onde é que vi isto, mas que basta 10% da população para fazer uma revolução, para alterar Claro, completamente o obviamente. cenário. Portanto, Obviamente. Não existiam 10% de jacobinos em França, na altura da Revolução Francesa. exatamente, exatamente. As revoluções é sempre uma Isso é pequena certo. minoria. Pois, Isso é certo. exatamente. Olha, agora ainda estamos aqui nesta parte das citações, de algumas coisas que eu tirei da tua conta, do Uhum. X. Se dizes a certa altura, se o nosso sistema de segurança social é na base de que a população ativa paga as pensões dos reformados, um idoso sem filhos, por opção, deve ter o mesmo acesso à reforma daqueles que contribuíram para a reposição da população? Espera, agora não, espera, não digas nada. E depois dizes a seguir: se os pais querem ajuda dos filhos na velhice, devem contribuir para a construção do património destes durante a juventude? Isto é, se puxarem o tapete aos filhos, devem estes sacrificar os seus recursos se os pais não facilitaram o percurso? Isto são, isto transcende largamente a política, são questões que eu acho altamente pertinentes, que só por si, pá, davam outra contra-conversa, na boa. Exatamente, davam. Davam completamente. A primeira, ah, eu não sei qual é a tua resposta a estas perguntas que fazes. Mas eu aqui diria que até pode ser justo que um idoso que não tenha tido filhos por opção não deve ter o mesmo acesso à reforma daqueles que contribuíram para a reposição da população, ok? Mas nesse caso também não deve ser tributado. É que há aqui um problema. É que, de qualquer forma, a pessoa que não tem filhos, por exemplo, é o meu caso, a pessoa que não tem filhos é obrigada a contribuir na expectativa de uma reforma. E nesse sentido não pode pegar nesses recursos e fazer a sua própria reforma. Uhum. Eu percebo isso tudo. Qual é a tua opinião? Primeiro deixa-me fazer aqui um enquadramento. Esta conta, como eu disse há pouco, é uma conta que eu utilizo Sim, propositadamente para sim, sim, provocar. sim, sim. E o que eu tentei fazer aqui foi, ou melhor, o que eu tinha em mente quando eu escrevi isso, além de provocar reações, foi fazer uma crítica ah, mais ou menos implícita à destruição da célula familiar. Ah, Designadamente à quebra da solidariedade intergeracional, que eu ainda Sim, senti isso de certa forma e que os meus avós sentiram mais e tu seguramente sentiste mais do que eu, porque és mais velho, porque havia, e é por isso que eu também me apresento às pessoas com quem vou conversando como conservador. Conservador no sentido em que quero aquelas instituições que exatamente, parecem, como a família, que me parecem que são fundamentais para qualquer exatamente. sociedade sadia. E no fundo a crítica que eu quis fazer aqui era à destruição da célula familiar. E porquê que eu digo isto? Porque o nosso sistema, e tu há pouco disseste que, ok, quem não tem filhos não está a contribuir para a reposição da população, mas contribuiu, digamos assim, para o pagamento das reformas de outros. E eu percebo essa lógica, só que o nosso sistema de segurança social está construído de forma a que quem desconta não A está pagar, a sim, descontar para uma sim, caixinha é onde verdade, é para verdade, depois é receber, verdade, está a descontar para aqueles que é estão verdade, é verdade. reformados. Ou seja, tu quando descontaste para os teus pais. Ok? Sim, não, Descontaste não, para os teus pais. isso é O completamente verdade. sistema está feito assim. É Ou verdade, nós líder, temos mas um não deixa, novo não deixa sistema. também de ser verdade que esses descontos me impedem, a mim, de poupar para a minha reforma, na medida em que eu não tenho Exato, filhos. Né? exato, exato. E por isso é que a minha visão, isto é uma visão muito radical, mas a minha visão,
para mim seria muito mais justo se tivéssemos um sistema, mesmo que ele continuasse como está, ou seja, a população em idade ativa paga as reformas daqueles que Uhum. já não trabalham, devia ser construído para já, devia haver um teto. Essa é a primeira, porque os recursos não são infinitos, é completamente injusto para mim, cada um depois tem a sua definição de justiça, não é? Para mim é completamente injusto haver pessoas a receberem reformas de 3, 4, 5, 6 mil euros. Acho que é injusto, independentemente do que tenha Concordo, descontado. concordo, E, portanto, eu acho que concordo, devia de haver um teto, que os recursos concordo. são escassos, são limitados, devia de haver um teto para todos. Ninguém passa dali. E depois, devia de haver um mínimo para todos. Independentemente se ter filhos ou não, tem aquele mínimo. Uma vez que o sistema está construído na premissa de quem trabalha, a população É ativa é que premiado. paga as Exato. reformas de quem não trabalha, quem teve mais filhos Isso. teria uma majoração. Esta é a minha visão, eu não a traduzi ali completamente, porque isto é uma crítica que eu faço, no fundo, à destruição da célula familiar. Porquê? Bem Porque antes pensado. de nós termos, desculpa, eu sei que estás em pulgas para dizer alguma coisa, mas deixa-me só dizer Não, mais isto. não, 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 não. Não, Mas não. antes de nós termos o sistema de previdência, estes sistemas de previdência social, né, do Estado Social, né, que o Sr. Bismarck criou, antes de nós termos isto, as famílias tinham esta lógica de solidariedade intergeracional. E nós, Sim, na forma como temos o sistema construído neste momento, destruímos completamente esse edifício. é É que isso ainda isso por que cima me funcionava preocupa. como uma política de natalidade. Exatamente, também Como poderia uma ter esse política de efeito. incentivo à natalidade. Também poderia ter esse efeito. Agora, Isso está claro muito bem que pensado. Eu a concordo. democracia funciona, cada um defende os seus interesses, e depois é lógico que aqueles que recebem altas reformas não vão estar dispostos a baixar, e aqueles que agora, por não terem filhos, se calhar recebem 1000 euros, e no novo sistema passariam a receber, sei lá, 700 ou 800, o ordenado mínimo seria o teto mínimo de. Não sei, isto tinha de ser Sim, estudado, tinha de ser. claro, No claro. fundo, Tem que se fui fazer só usei contas. isto aqui Claro, para gerar reações, para ver o que é que as claro. pessoas diziam. Foi essa a minha intenção. E em relação à segunda pergunta, sabes que esta segunda questão que tu colocaste, se os pais querem a ajuda dos filhos na velhice, devem contribuir para a construção do património destes durante a juventude. Isto é uma circunstância. Lá está, nós aqui estamos a falar mesmo no campo social, e Sim, todos nós sim, temos experiências diferentes, provavelmente, sim, sim. ou de certeza, em relação a esta circunstância. Ah, mas eu isto, vou aqui levar a conversa para outro sítio, aparentemente não tem nada a ver, mas tem muito. Rejeitando o entretenimento ocidental contemporâneo, tenho procurado muito as referências orientais, ou seja, consumo muita televisão chinesa e coreana. E uma coisa que me fez o confucionismo, a mentalidade eh, oriental, que é muito é substancialmente influenciada pelos ensinamentos de Confúcio, tem muito a ver com deveres filiais, com imperativos de ordem. eh, Os filhos são hierarquicamente são sempre inferiores aos pais, sempre, e devem servi-los. Ahm, e isto pode parecer um bocado estranho para o Ocidente, mas tu depois, à medida que vais Mas o conhecendo a Ocidente cultura também já oriental. foi um bocadinho assim. Não, não, é claro, não, não, mas eu digo para os contemporâneos. Sim, sim, com certeza que Sim, foi. Com certeza que foi e bem, na minha ótica. sim, sim. Eu responderia aqui a esta tua pergunta. Eu responderia: se os pais querem ajuda dos filhos na velhice, devem contribuir para a construção do património destes durante a juventude, é irrelevante. Devem ajudar. Os filhos devem ajudar os pais. E é irrelevante se os pais os ajudaram ou não. A não ser nisto, que é, acho que os pais também têm deveres, como é óbvio, e um dos deveres é prepará-los para a vida, enquanto são até serem adultos. E quando eu digo prepará-los para a vida, não é pagar fortunas para os meninos irem para as faculdades e dar-lhes automóveis para eles não irem de autocarro e essas coisas. Não é nada disso. Não é nada disso. É orientá-los. Uhum. Orientá-los e prepará-los para a vida. Bem, Orientá-los moralmente e orientá-los funcionalmente. E criar desde cedo um nível de exigência que é aquela que eles vão enfrentar depois na sociedade. eu também concordo com isso. Eu venho de uma família, já agora vou fazer aqui um enquadramento mais pessoal, mais íntimo. Eu venho, graças a Deus,
estou bem, tenho uma situação económica boa e uma situação familiar boa, mas venho de uma família muito pobre. A minha mãe tem a quarta classe, o meu pai também só tem a quarta classe, e portanto venho de uma família muito pobre. E eu também eh, partilho essa visão de que os filhos, independentemente de tudo, têm uma obrigação moral de ajudar os pais na velhice, mais que não seja porque foram eles que lhes deram a vida. Portanto, Por mais que não exemplo, seja por isso. por exemplo. Pronto, mas o que eu quis fazer aqui foi mais uma vez uma crítica à destruição da célula familiar. Porque nós, por isso é que eu há pouco estava a dizer que a sociedade ocidental já foi também como a sociedade chinesa, que assenta muito nos princípios do confucionismo, como tu estavas a descrever e bem. A sociedade ocidental também já foi assim. Sim, Havia sim. uma solidariedade intergeracional entre gerações. Havia aquela ideia de que nós tínhamos um passado comum, um presente e um futuro. E, portanto, havia os mais novos os mais velhos Exatamente. tinham de deixar um mundo melhor aos mais novos e os mais novos tinham de construir um futuro melhor para eles. E isso foi totalmente quebrado a seguir à Segunda Guerra Mundial. Houve isto no meu entender, pois as pessoas podem discutir isto, mas parece-me que a seguir à Segunda Guerra Mundial Sim, isso mas foi foi destruído, exatamente porque as isso. pessoas passaram a colocar, em primeiro lugar, o bem-estar económico, os valores ocidentais começaram a ser destruídos Os a valores partir de egoístas, mais egoístas, individualismo, nihilistas, hedonistas, pronto, individualismo, sim, sim. bem, o wokeismo então é o pináculo do individualismo, Mesmo. mas no fundo o que eu quis dizer com isto é que nós hoje em dia temos cada vez mais idosos sozinhos. Nós antigamente não tínhamos lares, não havia lares. E os Exatamente. idosos viviam com as suas famílias. E o que nós vimos é famílias desintegradas, vimos. Eu agora vivo numa zona mais do interior e vivo aqui num sítio onde há muitos idosos. Estão quase todos sozinhos. Yeah. Quase todos sozinhos. Os filhos não querem saber. Pois, até nesses casos, em muitos casos foram para Lisboa ou para o Porto, ou foram para as grandes Exatamente. cidades, os filhos Alguns, saíram. e alguns morrem em casa sozinhos e depois Yeah, só se sabe mais tarde e tal. E no fundo, yeah, yeah, isto aqui foi mais uma verdade. crítica. E o que é que eu quis dizer? É que com essa destruição da célula familiar e os pais ou as pessoas que agora são os idosos do presente, que nasceram ali a seguir à Segunda Guerra Mundial e passaram, os chamados boomers, não é? E Yeah. passaram a encarar a vida de uma forma diferente. Muitas vezes o que acontece é que ao longo das suas vidas, em vez de ter. Porque é assim, se tu, enquanto pai, eu tenho uma filha, eu tenho a obrigação, enquanto pai, de contribuir dentro das minhas possibilidades para ajudar a minha filha a construir património. Porque se a minha filha tiver património no futuro, ela vai ter muito mais condições económicas para me ajudar a mim. Se eu Claro. estiver constantemente em competição com a minha filha, e é isso que eu vejo muito em algumas famílias, os pais parece que competem com os filhos. Se eu estiver completamente em competição com a minha filha, vou estar sempre a tentar puxar o tapete e ela, obviamente, se tiver ali uma pedra na engrenagem, vai ter mais dificuldade em construir o património dela e eu próprio vou sofrer disso no futuro. E no fundo foi Yeah. esta provocação que eu tentei fazer aqui. Não sei se queres dizer mais alguma coisa sobre isso. Eu sei que Não, não. Vamos aqui mudar para a área internacional. E epá, temos que falar sobre isto, que é a questão do atentado terrorista em Moscovo, sexta-feira. Um, eu já expressei isto de várias maneiras e não quero que haja equívocos. Eu acho que a Ucrânia, pelo menos a Ucrânia, ah, é responsável operacional pelo atentado. Desconfio muito de que a CIA também está por dentro da coisa. E isto, eu não sei se este atentado não vai ficar para a história universal numa dimensão maior do que parece agora. Hum, Porque os russos, neste momento, estão. achas que vai, O urso está zangado. O urso está zangado. vai gerar escalada?
Aí eu queria ouvir-te sobre este assunto. É assim, eu também vou fazer a minha declaração de interesses. Eu, eh, tento não tomar partido nesta guerra. E tento não tomar partido porquê? Porque para conseguir analisar as coisas de forma fria, tenho de tentar manter um certo afastamento. E olho para esta guerra, e tu provavelmente também, de um ponto de vista diferente da maioria da população, infelizmente. Infelizmente ou felizmente para mim, se calhar infelizmente para a maioria da população. Porque eu olho para aquela guerra não como uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas como um conflito entre duas visões de ordem Exatamente. internacional. Que é o que é. Estás Que é o carregado de que é. razão. É o que é. E é o território da Ucrânia porque era um território que estava ali, digamos, sob a alçada no espaço vital Na dos esfera de russos, influência, claro, claro. espaço de influência Claro. deles. Em E naturalmente, 2014 há aquele golpe, que aquilo foi sim, um golpe, da CIA, exatamente, acho que era Yanukovych, não é, que ele se chamava, sim, o presidente, sim, o chamado Euromaidan, não é? sim. Aliás, havia um senhor que até foi candidato à presidência dos Estados Unidos, como é que ele se chama? Que eu vi-o a celebrar, vídeos deles a celebrar lá na praça. Como é que ele se Yeah, chama? yeah. O John, não é McCain, é o McCain, McCain, é o John McCain, McCain. exatamente. E portanto, o que está ali em conflito é a ordem liberal, globalista, liderada pelos Estados Unidos, ou seja, que Exatamente. lidera o Ocidente, contra, neste caso, a Rússia que faz parte de um eixo Rússia, China e Irão. Sim, E embora. os Deixa-me só, desculpa, deixa-me só força, dizer aqui força. uma coisa. A Rússia, só a incompetência do regime Biden é que pode encostar a Rússia à China. Porque repara, historicamente, a Rússia e a Eu China, ia chegar mesmo lá, quando, mesmo quando eram comunistas à séria, não é? Nunca se entenderam. E a exatamente. Rússia tem Olha, o dificuldades. Stalin, que serve aqui de ilustração, Exa- eh, Exatamente. portanto, tinha uma visão Portanto, completamente diferente do mal, não é? os russos não são propriamente um país de alianças estáveis e que se empenhem muito em alianças com outras nações. Se reparares a história da Rússia, não é bem feita de alianças. É feita até. A preocupação fundamental da Rússia é que tem. O país São foi alianças construído. conjunturais, só. Sim, exatamente, exatamente. E é um país construído sem defesas naturais. Ok? E todos, de Pedro o Grande a Ivan o Terrível, e de Ivan o Terrível a Brezhnev, e de Brezhnev a Stalin, e de Stalin a Putin, a primeira preocupação é que de Amsterdão a Moscou há uma planície. Exatamente. E eles procuram constantemente essas defesas naturais. Esse é o Claro. movimento russo histórico. É procurar as defesas, onde é que estão as montanhas, onde é que estão os oceanos, onde é que estão os rios. E onde Uhum. é que está, por exemplo, o acesso a águas quentes. Isto, a Exatamente, porque Rússia eles tem só muito a ver com têm. geografia. Tem muito a ver com Pois, geografia. daí a importância do Mar Negro, mas de qualquer das maneiras estão bloqueados pelos Exatamente. estreitos ali que são controlados pela Turquia, pela NATO, não é? Os estreitos dos Exatamente. Dardanelos e o outro, como é que ele se chama? Não Exatamente. sei agora o nome. Exatamente. Eh, Exatamente. sim, mas Aliás, por sempre acaso, foi essa. Constantinopla, hoje Istambul, é a cidade importante que é e sempre foi. E Não é? sempre foi. O chamado Hellesponto. Sempre foi. Não é? Sim, mas estás a ver, no fundo, nós temos aqui uma visão um bocadinho mais ampla sobre o que é que se passa realmente ali, mas a maioria da população não tem, e portanto depois acabam por quase Sim. ser forçados, porque estão aqui confinados a um sistema de comunicação que se diz liberal e não sei quantas, e depois Pois, pois. bloqueia acesso a outras fontes de Exato. informação e tal, e portanto só Exato. consomem isto. Exato. E quem Sim. está na Rússia também só Sim, não. consome Mas, o quer dizer, aquilo que lhe mas os permite, russos não é? não proibiram os canais mediáticos ocidentais. Sim, eu não tenho, Olha, não e sei. nem censuraram, por exemplo, a cultura ocidental, como neste momento na Europa não se podem passar peças sinfónicas de compositores russos. Isto chega, isto chega ao ponto Chega a este ridículo. limite, Na Eurosport, se está um tenista russo a jogar, ele não tem direito a bandeirinha do oráculo. a bandeira. Sim, 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 sim. Então, mas quem é que é afinal liberal e tolerante e o diabo aqui? Quer dizer, eu não percebo, pá. Por isso é que as Mas pronto, democracias, adiante. enfim,
as Yeah. democracias, enfim. Mas pronto, epá, Pois. para recentrar, o que estavas a dizer, isto é um conflito entre 2 visões de ordem mundial, Sim, completamente, completamente, calha a ser completamente. ali, mas eu fiz aquela Sim. declaração de interesses no início, não consigo tomar um partido, mas há uma coisa que eu tenho de dizer, já disse aí nos spaces, tenho de dizer. Por isso é que eu sou um nacional populista e antiglobalista. Epá, eu tenho um ódio, pá, que é visceral, pá, é figadal mesmo às elites ocidentais e como tenho mesmo Somos ódio, dois, já somos. mesmo ódio, como tenho esta posição e eu acho que é fundamentado. Tem fundamento este meu sentimento. Eu não gosto muito de olhar para as coisas com os sentimentos à flor da pele, mas não me consigo abstrair disto, tenho-lhes ódio mesmo. E, portanto, partindo daqui, eu acabo por, aqui e ali, compreender os russos. Sim, sim, sim. Eh, Eu compreendo os russos. Eu compreendo o Putin, eu compreendo o Putin. Pronto, e até te Compreendo. digo mais, sei que há muita gente porque depois dizem que o teórico que serve de base à visão Dugin. do Putin é o Dugin e a quarta teoria política e outros. Uhum. Mas uma coisa é certa, nós olhamos para a Rússia e ainda vemos uma grande parte daquilo que é a base da sociedade ocidental que já não vemos no Ocidente. Exatamente, Esse é que é o problema. exatamente. Por isso é que as pessoas como eu começam Exatamente. a sentir-se atraídas. Apesar de ser um regime oligárquico, e, epá, o que Sim, nós sabemos, mas pelo menos estão a tentar conservar uma parte sim. fundamental da minha identidade. Mas repara, mas depois também há aqui um problema que já é antigo no Ocidente, que é a nossa incapacidade de perceber que há países e tradições históricas que são diferentes das nossas. Os russos nunca tiveram uma democracia liberal ao jeito ocidental, nunca tiveram. Pois, E sempre tiveram, ao invés, sempre tiveram lideranças fortes. Quem são os grandes heróis da Rússia? Catarina a Grande, Pedro o Grande, Ivan o Terrível, Vladimir Putin, claro. Pois, exatamente. Lenin. Claro, eles têm Ou referências seja, completamente diferentes, têm uma cultura claro, de até porque é um organização país. política completamente diferente. Exatamente. Porque é um Os país de próprios russos também tradições e de têm. geografia e de demografia e tudo completamente diferente do que é, sei lá, a França, não é? E tem tradições históricas opostas e tem expectativas em relação à interpretação do poder completamente diferentes. Mas mas é assim, quem não aceita isto são as elites ocidentais, que Pois querem não, impor a pois democracia não. liberal a toda a gente, que é o aliás, Sim, relativamente é ao uma globalismo, espécie de democracia também, não é? É uma uma espécie, espécie, sim, sim, uma espécie. Já se for sim, preciso falamos sobre isso se quiseres, sim, 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 sim. mas há aqui uma coisa, é que relativamente ao globalismo, há pessoas que até a consideram mais correntes globalistas. Há aqui 3 grandes correntes globalistas. A primeira é a liderada pelos Estados Unidos, é o Ocidente, que é o globalismo, uh, o liberal globalismo. Essa é uma primeira corrente. Depois há uma outra corrente e todas elas convergem, depois vão, a dada altura, aliás, como já estamos a ver, vão entrar em confronto. Mas todas elas convergem para a destruição das nações no Ocidente. A outra é o islamismo, a Umma islâmica, não é? Sim, Aliás, o Islão para além de ser uma religião, é também uma doutrina política, né, de domínio global. sim, Aliás, como o cristianismo já foi, sim, como o cristianismo, não, sim, não o cristianismo, permite-me a correção, o catolicismo, porque sim. eu também me considero cristão e reconheço, apesar de não ter nenhuma, não seguir nenhuma doutrina, não sigo nenhuma doutrina cristã, Sim, eu também não sou praticante, eu também não, exatamente, mas sou cristão. mas o catolicismo está em queda e, portanto, já perdeu essa. E depois o outro é o comunismo internacional, e todos eles convergem. Por isso é que a Rússia e a China e o Irão são aliados nesta Sim, conjetura, sim. mas vão acabar por conflituar Exatamente, mais tarde ou mais exatamente, cedo. É inevitável. exatamente, Eles agora exatamente. são aliados porque o bloco. Porque foram empurrados a essa, eles foram empurrados a essa. O Putin Claro, foi empurrado a uma aliança com a China, claro, pois claro, é que é muito para todos os evidente, efeitos contra a natura. Que, como tu claro. dizes muito bem, como é que um homem cujos valores são nacionais e tradicionalistas pode ver no comunismo chinês uma referência não meramente tática?
pode. Não pode, não pode, não pode, Não é? exatamente. Mas quer dizer, também partindo do princípio que ele, e eu aceito isso, que ele acredita mesmo nessas, pelo menos publicamente, ele Eu acho demonstrou que isso, sim, né? pá, eu acho que sim. Eu não, Está por aí não tenho teses sinais de que me digam o que. contrário. Não tenho sinais que me digam o contrário, sinceramente. E, Sim, mas também. isto não é dizer que o Putin, vamos lá ver. Eu já É um sei o santo. suficiente, até por livros que li o diabo, que este homem ascendeu ao poder de uma forma pá, um Claro, bocadinho complicada. maquiavélico. Já, um bocadinho complicada e houve civis russos mortos no processo e o diabo, houve falsas bandeiras, houve. Ok, mas vamos lá ver, lá está. O exercício de poder e a ascensão ao poder por parte das elites russas tem uma, tem uma história que não tem nada a ver com a história ocidental, por muito bárbara que seja também a história ocidental. Opa, mas as democracias fazem a mesma coisa, só que de outra maneira. Em vez de Yeah, eliminarem os opositores yeah, biologicamente, tentam yeah. eliminá-los do De outra sistema de forma qualquer, comunicação, tentam claro, ostracizá-los. claro, Basicamente, claro, muitas claro. vezes na prática o que traduz a morte social da pessoa, a morte Sim, política da sim, sim. pessoa. Não, é, Sim, não, sim. não desaparece biologicamente, mas desaparece na mesma, não é? Sim, Olha sim, 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 sim. como é que ele se chama? Que está agora exilado Assange? Não. o Assange, exatamente. Exato, exato, Quer dizer, ele foi exatamente. mexer naquele, Exatamente. naquele. E, portanto, Exatamente, isso é nunca. incrível. Epá, O que fizeram com a Assange, pá, sinceramente. Enfim. Bom, adiante, já falar. Não, adiante não. Mas como é que tu vês as implicações? Como é que vês as implicações? Tu achas que a Ucrânia está envolvida no atentado de Moscou ou não? é assim, tudo o que tem vindo a público, que tem sido conhecido. Aliás, eu queria ir um bocadinho atrás, ao Sim, Nord sim. Stream. Aliás, eu até fiz uma publicação no Exato, Twitter é, sobre isso. Na exatamente. altura, quando houve a sabotagem do Nord Stream, epá, aquilo e pensei, eu se fosse o Putin, eu iria sabotar uma das Bem, infraestruturas mais sim, importantes essa que narrativa tem. era tão idiota que, por amor Quer de dizer, e Deus. depois fui pesquisar Sim. aquilo, andei a ler por aí umas coisas, lá está, na comunicação, nas fontes de informação descentralizadas, não é? Fora do Alternativas, mainstream, pois. percebi que há ali uma ilha, que é a ilha de Bromholm, ou Bornholm, uma Sim. coisa assim, que está ali no Báltico, e que naquela altura os Estados Unidos estavam a conduzir uma operação militar ali e que a NATO tem para ali uma base e que aquela ilha é uma ilha ultra vigiada e que era praticamente impossível haver ali uma sabotagem sem que os Estados Unidos, sem que o Ocidente Claro. soubesse. E Quer qual dizer, era a como é que é possível? motivação? Ou seja, Obviamente. e mais. Este é o primeiro ponto, lembrei-me disso. Sim, sim. E depois das informações que temos tido, quer dizer, os indivíduos praticam aquele ato e depois fogem para a Ucrânia. Yeah. Yeah. E como Fogem se para a fosse Ucrânia. fácil, sem a ajuda dos ucranianos, atravessar uma fronteira que está em guerra, né? Claro, pois De dois claro, países que estão em guerra, né? pois claro. Se bem que, entretanto, o Putin, depois começaram logo a dizer que era o ISIS e tal, entretanto, o Putin ele já confirmou que de facto eram islâmicos, mas ainda não. Sim, Eu já vi por aí eles são notícias. tajiques. Hã? Eles são tajiques. São Tajiques, sim, tajiques. Tajiques não, sim, sim. Mas eu vi por aí notícias a dizer, quando depois fui ver o que é que o Putin disse de facto, ele não disse nada disso. Que eu vi notícias depois a dizer, Putin admite que ISIS está por trás do ataque, mas é preciso saber se quem é que mandou o ataque. E depois eu Não, fui ver o que é que o Putin tinha dito o de facto. Putin. Ele não disse O nada disso. Putin. Não, Ele não. disse que tinham sido islâmicos de facto. Agora, é preciso saber quem é que mandou Não, aquilo. mas Ou seja, ele o não Putin. disse que tinha sido o ISIS. O Aliás, Putin qual é que é a lógica do ISIS já atacar implicou no alguém? discurso oficialmente público que ele sabe que a Ucrânia está envolvida. Inclusive, ele fez uma coisa, por exemplo, que eu achei mal, que foi à frente dos homens que ele destacou para o inquérito, para saber, para conduzirem o inquérito, para saber quem é que está responsável, à frente deles, numa declaração pública, disse que eram os ucranianos que estavam por trás daquilo. Pois, exatamente, O exatamente. que é uma coisa, Mas, pô, não mas cai isto é uma muito coisa bem, muito. porque, Aliás, não é? aliás, epá, é uma coisa. Os Estados Unidos, vamos lá ver uma coisa. Quem é que desestabilizou o Médio Oriente todo?
Quem é Yeah. que invadiu o Iraque com base numa premissa que nós hoje sabemos que é completamente falsa? Quem é que Exatamente, destabilizou a Síria? exatamente, Quem é que criou a exatamente. Al-Qaeda no Afeganistão para combater o Sim, regime, e quem é na que altura despejou tapetes de militar? bombas nos Balcãs? E quem é que mandatou a NATO para prosseguir um avanço a leste na Europa sem qualquer justificação? Exatamente. Aliás, na entrevista do Tucker Carlson, o Sim, Putin veio dizer que, sugeriu ao Clinton exato. a entrada na NATO. Olha, se a Sim, NATO sim, sim. quisesse a paz, Isso foi muito tinha bom, isso permitido foi que o muito homem bom. entrasse na NATO, não é? Aliás, segundo eu me recordo, o Putin disse que o Clinton na altura até respondeu favoravelmente, mas depois Mas foi depois foi ao staff consultar, que lhe disseram: epá, tu és maluco, ok, nem o pensar. Então. o Nós staff, estamos quer aqui para dizer, combater os russos, como é que tu é? o staff, o governo sombra, não é? Foi consultar Esse as CIA episódio, esse e episódio é maravilhoso, agora a sério. epá, é uma coisa impressionante. E portanto, lá está. Isto para sintetizar, eu tento não ficar de um lado nem do outro para tentar conseguir ver as coisas de uma forma mais lúcida, mas epá, está mais do que visto que quem quer a guerra, para responder à tua É questão, isso. quem quer a guerra Yeah. não é a Rússia. Não é, pá, não é. Porque aquele Não é. território estava no seu espaço de influência. Tinha um presidente democraticamente eleito, epá, democraticamente eleito, que foi derrubado a seguir, epá, aquilo foi um golpe. Colocaram, implantaram lá um novo, Claro, este presidente, claro. não é? Sim, e depois cometeram Favorável crimes ao contra a ambiente. população Nunca russa, não mais. é? Ou E seja, se cometeram. tivesse continuado o paradigma, se tivesse mantido como estava em 2014, não havia guerra. Yeah. Não havia guerra. Não sei se tens consciência disto. Sabes qual é a segunda? Isto é uma pergunta, é uma trick question. Sabes qual é a segunda língua mais falada na Ucrânia? Eh, eu não sei, estaria inclinado É para o dizer que é russo. ucraniano, é o ucraniano. A segunda língua mais falada na Ucrânia é o ucraniano. Porque o russo é mais fácil. Pois, isso não sei, isso não sei, Yeah. não Não, não, não não, sei, mas mas isto é um facto. Isto é um facto. é assim, lá E- e- nos oblasts, no Donbass, não, não, há de não. ser. Em Não, porque, toda não, mas todos os porque ucranianos sabem sempre o falar ucraniano russo. deriva do russo, não é? Do Não, e do todos os ucranianos sabem falar russo. E por exemplo, até 2014, ah, mesmo em instâncias públicas e tudo isso, se falava muito o russo. E depois, lá está, como tu tens circunstâncias na Índia, por exemplo, que há muitos dialetos, mas depois fala-se o inglês, não é? Acontecia muito isto na Ucrânia, de se falar muito o russo, e toda a gente sabe falar russo. Mas nem todos os russos da Ucrânia usam o ucraniano. uhum. Naquela região de Donbass e tudo isso. E por isso é que a língua russa é a mais falada. Mas olha, já agora, enquanto estavas a dizer isso, não é que eu não estivesse a prestar atenção, estava, mas Não, não, era boa. estava aqui a pensar que eh, li uma notícia em que se dizia que neste momento os Estados Unidos, lá no Báltico, têm lá neste momento um aparato militar tremendo, neste Sim, momento. Ora, Steadfast Defender, sim, ou são seja, se fosse exercícios militares. admitido escalar agora, está ali, está já tudo. Ou seja, é É mais curioso que um. no Contracultura escrevi precisamente um dos factos que são assustadores nesta questão, para mim, Calhar até é foi que ela ocorre aí que em li. plenos exercícios Steadfast Defender da NATO no Báltico. Ou seja, se há uma reação russa, eles estão em prontidão. Pois, E até exatamente. isto para mim é suspeito, sou franco. Isto para mim é muito suspeito. O timing da coisa. Há uma Sim, quantidade sim. de factos que para mim Eu vi, apontam sem qualquer dúvida. eu vi um vídeo em que listaste 7 ou 8 factos. Sim, 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 pá, porque Sim, para sim. mim indicam, pá, nitidamente que há aqui um processo. Porque repara, apesar Mas de sabe, nós os isto tem dois um histórico, concordarmos que o Putin não tem quer um a histórico guerra, gigantesco disso. Quer dizer, yeah, mas apesar de nós os dois concordarmos que o Putin não quer a guerra, ele pode ser levado a querer a guerra com circunstâncias deste género. Com um atentado que mata 140 civis num centro comercial, claro, claro. não é? Se bem que parece-me que ele é mais Bem inteligente do sei, que isso. Acho que bem ele sei, bem sei, é informação que nós não temos, não mas é? continuamos assim, isto chega a um ponto um bocadinho insustentável, não é? Sim, 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 sim.
Sim, Até sim. porque ele tem, já vê uma coisa, ele tem um aparelho militar atrás, que às tantas lhe vai começar a dizer, e ao meu amigo, vamos lá acabar com esta porcaria e Claro, é a vamos questão da reagir. humilhação, não é? É a questão da humilhação. Exatamente. Aliás, a Isto Alemanha, já está a Segunda Guerra acontecer na Mundial, não é? Ucrânia, no teatro de operações, isso já está a acontecer. Que há uma semana e tal que os russos já admitiram que já não se trata de uma operação militar especial, como eles chamavam, mas de guerra aberta neste momento. Guerra. Já há uma semana e pouco que eles intensificaram. E porquê é que intensificaram? Precisamente pelo discurso belicoso e completamente irresponsável, eu até diria adolescente, das elites na Europa, que andam Quase a que dá a ideia que anunciar a querem guerra. provocar reação, não é? Exatamente. Quer dizer, tanto se nota que as elites na Europa querem a guerra, cá está dos homens, pá, mas espera lá, se vocês querem a guerra, eu tenho que me preparar com ela, preparar para ela. E para me preparar para ela, se calhar é melhor acelerar esta porcaria na Ucrânia. Não é? Pois. Vamos ver o que é que acontece. Agora, o que é facto, o que eu queria que os ouvintes e os espectadores levem daqui é que, pelo menos na minha opinião, é que aquilo não é uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, é uma guerra entre a ordem liberal globalista ocidental liderada pelos Estados Unidos contra o eixo que neste momento, dada a conjetura, eixo Rússia, China e Irão. É o que se passa ali agora. E pronto, vamos ver no que é que dá. Eu estou como tu, eu estou Subscrevo. receoso relativamente ao que possa vir daí, mas Sim, sim, estou muito preocupado. Pá. É curioso que eu sou uma criatura da Guerra Fria e nunca tive a despensa tão preparada para uma guerra nuclear como tenho hoje. Mas por pronto, acaso ainda adiante. não estou nessa fase, mas Pá, ainda umas estou massas, uns enlatados, arroz, essas coisas, estás a ver? Bom, adiante. adiante, adiante. Ah, que é que assuntos é que nós ainda não tocámos que eu gostava? Aqui, nós já estamos aqui com 1 hora e meia de conversa. Vou aqui reunir. Eu tenho tempo, não há problema. Ok, não, é só que eu acho que às tantas, os Muito grande. públicos, há públicos anglo-saxónicos e tal que já estão bem com formatos de longa duração, mas eu acho que os públicos portugueses Não. veem um vídeo com 2 horas e embora eu depois faça clipes disto e tal, e ponho no Twitter. Mas pronto, mas o que é- aquilo que eu te quero perguntar basicamente é isto. Tem a ver com saídas, ou seja, analisando tudo o que está a acontecer em termos de cultura woke, imigração, as leis sobre o discurso de ódio, tu achas que o Ocidente tem salvação? Há um processo de regresso, há um processo de retorno à sanidade. Ainda vamos a tempo. É assim, eu quero acreditar que sim, mas torna-se cada vez mais difícil acreditar nisso, por várias razões. A primeira é que o catolicismo, o cristianismo, que é a base moral do Ocidente, está em evidente declínio. As novas gerações já são praticamente todos ateus e, portanto, são muito mais permeáveis a ideologias e não quero com isto Isso é tão dizer verdade. que uma doutrina, seja a doutrina católica ou todas as divisões no protestantismo, cada um tem depois Claro, claro, que essas claro, doutrinas também não tenham uma claro. componente ideológica, não é? Mas, Sim, sim, portanto, a sim. base moral é o cristianismo. E o cristianismo estando em queda é um sinal. Depois temos baixíssimas taxas de natalidade. A imigração está a aumentar. O Islão na Europa está a crescer. As elites globalistas estão cada vez mais desapegadas das suas raízes e desligadas dos povos europeus e Completamente, ocidentais como um todo, os completamente. anglo-saxónicos é a mesma coisa, e portanto, neste quadro, parece-me que é cada vez mais difícil. Agora, eu acredito sempre que há sempre que a imaginação e a inventividade humana, eu acredito que há sempre uma hipótese. Agora, essa hipótese é cada vez mais remota. Aliás, Portugal passou por uma situação. Portugal, a Península Ibérica, não é? Passou por isso, estivemos confinados nas Astúrias e depois recuperámos.
Portanto, Sim, agora, é o verdade. que eu acho é que antes de melhorar ainda vai Mas, piorar mas muito. há porrada, né? Há porrada. Há E hoje em porrada, dia tu não claro. tens, hoje em dia não tens cruzados, pá. Tu hoje em dia não tens gente preparada para reconquistas, acho eu. Não é por acaso que o partido do Zé Muro se chama Reconquete, né? Reconquete, sim. É assim, eu acredito que há sempre uma pequena minoria que vai, pelo menos vai reagir. Aliás, já se nota alguma reação, não é? Sim, sim, não, O nota-se, sim, populismo é uma sim, reação. sim, Mas, sim. agora, há uma coisa que eu vou dizer aqui claramente. Eu não acredito que isso aconteça em democracia. Pois, Não acredito que seja possível acontecer em democracia. pois, E só é possível haver uma transformação dessas com um líder forte, pois, não pois. acredito, sinceramente. E eu, honestamente, eu gostava que pudéssemos manter a democracia, sinceramente, o regime democrático, mas acho Eu aprecio que a coragem de teres dito isso. Eu tenho medo de líderes fortes, sou-te franco, e sou tudo menos apologista de regimes totalitários. Mas infelizmente concordo contigo. eu também não sou apologista disso, mas na Eu situação em sei, que eu estamos sei, eu agora sei. é difícil, porque as instituições estão todas tomadas, está Estão tudo. tomadas, estão tomadas, estão tomadas. Não, é muito Estão complicado. Sem tomadas. ser, sem ser pela violência, digamos assim, vai ser muito complicado. Vai ser muito É, que complicado. é incrível que não há cúpula no Ocidente que não esteja tomada. Não há empresas, academias. A ciência, estão a transformar a ciência em algo de absurdo neste momento. Até a Sim, ciência. Quer dizer. sim, Não há. Não há um segmento, não há um vetor da sociedade ocidental que esteja a correr bem. sim. Isto é assustador. Pá. Sim. Isto é E assustador. o wokeismo tem um papel fundamental nisso. Então, nos países de língua inglesa, meu Deus, meu Sim, Deus. sim, sim. Os Aliás, franceses ainda tentam reagir e tal, mas nos países de língua inglesa, e eu não estou a ver, sinceramente, pá, eu não estou a ver se, por exemplo, a Inglaterra, o Reino Unido, acontecem, eu todos os dias documento para a contracultura, ou quase todos os dias, coisas que estão a acontecer no Reino Unido. Que, parece que o Contracultura é um site de comédia. É sério, porque são coisas tão absurdas, ridículas, sim, sim. ridículas, que parecem às tantas, mas eu estou a escrever comédia ou quê? Ah, eu não sei como é que isto é possível. E até me custa a compreender, apesar de ter sempre ter, durante toda a vida, tive um sentido de. Sempre estive atento à fenomenologia política, mas custa-me até entender como é que chegámos a este ponto. Pá. Como é que chegámos a este Eu ponto? acho que isso parte tudo, porque é assim, as democracias, era como eu estava a dizer há pouco, as democracias e a lógica do poder e dos partidos, os partidos e os líderes partidários falam para um mercado. E se esse mercado Pois. tem determinadas ideias inculcadas Sim, ou sim, não, sim. mas pronto, inculcadas nas suas cabeças, eles têm de falar para essas ideias para terem votos para serem eleitos. E portanto, quando nós temos a academia epá, a produzir conteúdo disfarçado de ciência, que depois é inculcado na cabeça daqueles jovens, que depois mais tarde obviamente fazem parte da população e depois mais tarde chegam a lugares de decisão nas administrações públicas por aí fora. Não é? O principal problema do Ocidente está aí, está na academia. Aliás, há bocado estávamos a falar de imigração e de racismos e de xenofobias, etc. Eu, quando andava na escola, eh, o racismo, o que era aceito como definição do racismo? Era a superioridade ou alguém achar que era superior a outro por causa da sua raça. Era esta a É? definição de racismo. Hoje em dia, na academia, eu até tenho aqui alguns livros, espera aí, dá-me só aqui um instante. Sim, sim, à vontade. Hoje em dia, a definição de racismo foi alterada completamente. A Sim, definição, e sim. por isso é que nós ouvimos dizer que uh, uh, só, ou seja, há um grupo étnico que tem o monopólio do racismo, que são os caucasianos. E isto vem de onde? Isto vem da Exatamente. Mais academia. ninguém é racista. Mais ninguém é Mas ninguém é racista. racista. Só os brancos é que Exatamente. são racistas. Ya, 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 ya. Isto em si é racismo. Ya, 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 ya. Isto em si é Ya. racismo. Tá? Ou seja, é uma coisa impressionante. Isto faz parte de.
do wokeismo. A questão do racismo é só uma delas. Depois a questão Claro, claro, claro. da Não, loucura e mesmo climática, da. logo no princípio está, e tu estavas a referir isso e muito bem, a alteração semântica da linguagem, que atribui significados diferentes às palavras. Muitas vezes até que são que são antítese dos significados originais. Mas isso, deixa-me contar, este episódio é curioso. O Confúcio, como Platão e como Cristo, ele não escreveu nada, não deixou nada escrito. Os registros que temos são os discípulos do Confúcio deixaram alguns escritos sobre os diálogos que tinham com ele. Uhum. Eu disse Platão, desculpa, Sócrates. Eu disse que Platão não tinha deixado nada Sim, escrito. Quem não o deixou nada Sócrates é que escrito foi foi Sócrates. discípulo, Peço o desculpa. Platão foi discípulo do Sócrates. Exato. Um, num dos analectos, num dos analectos do Confúcio, conta-se o seguinte episódio. Há um discípulo que se vira para ele e pergunta: Confúcio, mestre, se tomasse o poder absoluto do Império, qual era a primeira coisa que fazia? E responde-lhe o Confúcio: Oh, isso é fácil. Mudava as palavras. Pois claro. Porque as palavras são a base do pensamento, não é? E a questão Exatamente. Não é por acaso que o Evangelho de João começa, no princípio era o verbo. o princípio era o verbo. Pois claro. Exatamente. E é isso que eles fazem. Alteram o significado das palavras para moldarem o pensamento das pessoas. Isto é o manual da coisa, lá está. Isto é do manual da coisa. É alterar o significado das palavras. É manipular a nomenclatura. Que é o que eles fazem. E nós, nesse aspecto, estamos a perder a guerra cultural completamente, porque as pessoas nem sequer têm consciência disto. A E maior parte das usam, pessoas nem sequer têm consciência disto. e vou-te já dizer uma coisa, e muitas pessoas que até têm consciência, incluindo eu, e se calhar tu, não quero estar a ser injusto, mas acho que todos nós muitas vezes utilizamos certas expressões e atribuímos-lhe determinado Sim. significado, às vezes sem termos a consciência, e mais tarde é que percebemos, epá, eu utilizava aquela expressão, estava a ser manipulado. Verdade. Às vezes isso acontece-me várias vezes, quando eu Verdade. tomo consciência do verdadeiro significado do conceito e como é que ele Exatamente. foi alterado ao longo do Não, tempo. sim. Já tive vários momentos desses em que. Porque lá está, Sim. nós todos, por mais que tentemos sair fora, estamos numa bolha de comunicação, não é? Não, Numa bolha cada vez mais sem dúvida, global. Não é? há muitos equívocos idiomáticos, tipo, mesmo muitos, nós muitas vezes, eu por acaso agora não me estou a lembrar de nenhum exemplo, mas tenho plena consciência de que existem muitos exemplos em que nós utilizamos expressões que, na verdade, por trás, na origem dessas expressões, estão significados completamente diferentes. Sim. Mas que nos foram, pela cultura popular, foram-nos inculcados de tal forma que foram atribuídos outros significados, em função de narrativas, lá está. Em Sim. função de narrativas. Não Mas é? pronto, olha, eu relativamente a isso, só se houver uma transformação muito grande na distribuição do poder na sociedade ocidental, nomeadamente os Estados Unidos perderem a hegemonia, Sim, e a hegemonia passar sim. para um outro Estado que esteja capaz de recuperar. Porque é assim, todas as civilizações têm um Estado líder, digamos assim, um Estado Claro, núcleo, um Estado. claro. E neste momento é os Estados Unidos e portanto é dali que vem tudo, não é? É dali que vem tudo, praticamente tudo vem dali. Dali e do Reino Unido também, mas Sim, não, fundamentalmente. mas sabemos que é. Portanto, se não houver E- um shift no poder entre os Estados ocidentais, antes de melhorar, vai piorar. Mas ainda tenho uma resta de esperança que, se não sim, for eu, serão os nossos filhos. os Estados Unidos são capazes de perder o comunismo por um problema que vão ter intestino, que é uma guerra civil. Eu também acredito nisso. Ainda por cima, um Estado com uma população armada até aos dentes. Os Estados Unidos hoje em dia são uma guerra civil à espera de acontecer. À Quer espera dizer, de acontecer. e Mas, olha, por aí talvez percam o isto vai de domínio. encontro ao que eu disse no início da nossa conversa das ordens políticas. Aquela sociedade já não está de acordo relativamente às instituições, Nada. nem às normas, nem ao etos. Exato, É uma estás guerra carregado de razão. Nada. Zero. está à espera de Não acontecer. concordam com nada. Nem podem concordar. Porque como é que um tipo do Wisconsin vai concordar que uma pessoa pode decidir que identidade de género é que tem? Ou diabo? É claro que não. Quer dizer, Claro.
obviamente. Há ali uma malta do Midwest para este, até chegar à costa californiana, que pensa radicalmente diferente, mas para todos os efeitos o nova-iorquino e quem pensa como o nova-iorquino é um alienígena, não é da mesma espécie, sapiens. Sim, sim, completa Não, pois, exatamente, exatamente. Mas isso é cada vez mais evidente, isso é cada vez yeah, mais evidente. yeah. E as próprias instituições democráticas estão, pá, estão em diluição, pá, mais do que evidente. As últimas eleições têm Sim. levantado muitas suspeitas, não é? Pois eu aí, lá está, as eleições de 2020 foram roubadas. Foram roubadas. Foram Aliás, roubadas. Eu não tenho eu nenhum vi problema em um dizer isto, vídeo, foram roubadas. eu Em também várias acredito. dimensões. Foram roubadas literalmente no sentido da condução de votos e da contagem dos votos, mas depois foram roubadas por Silicon Valley, foram roubadas pela imprensa corporativa. Há muitas Pois maneiras de roubar claro. eleições. Lá está, voltamos outra vez à opinião pública e à manipulação da opinião Sim, pública. sim, sim. O que a Mas é, Google, ao suprimir determinados resultados, não é, claro, com viés ideológico, está a claro, influenciar a eleição. claro. E O uma coisa que Facebook, ao sempre me chocou. censurar, bloquear determinados opinion makers, não é, de Exato. determinado lado, estão a influenciar Não é interferência eleitoral? É claro que é. é claro Os que contos é, é da óbvio. memória do Hunter Biden e do computador do Hunter Biden e do que lá tinha dentro, não é interferência eleitoral? Quer dizer, em plena Claramente. campanha eleitoral, aparece aquele computador com evidências mais comprometedoras É sobre que tudo aí e mais alguma coisa. chegaram ao ponto de, suprimir uma publicação da imprensa corporativa. New York Post? Washi Não, não, era o quem Washington Post, rebentou a não é? história, quem rebentou essa história do portátil foi o New York Post. Foi o New York Post, então Foi, ok, ok. foi. Tinha Quem ideia que rebentou a tinha história. sido o Washington E, Post. e o Twitter, ato contínuo, fez o chamado shadow banning da conta do New York Post. É Bem, uma coisa eles interditaram a conta do Trump, portanto, pois, pois, pois. concomitantemente. Não Portanto, sei se tu viste aquela entrevista, não sei se já foi para o ar, mas eu vi uns excertos em que o Elon Musk, refere, a forma como a própria imigração está a interferir na obviamente, estabilidade democrática, obviamente. Eu porque publiquei hoje uma os notícia em que, neste representantes. momento, em Washington, sendo um imigrante ilegal, podes votar para as eleições autárquicas da coisa. Pois foi agora um juiz ou uma juíza, ou lá o que foi, Yeah, não é? Que, yeah. pois, pois, pois. Mas eu nem me referia a isso, eu referi-me ao número de representantes por cada Estado que depende da população e não dos cidadãos, não é? Depende Ah, da população. é outra maneira. Desculpa, não estava a perceber. É outra maneira. É outra maneira É outra maneira de deturpar de completamente a alterar, democracia. de alterar equilíbrios eleitorais. Sim, é outra maneira. Exatamente. O Elon Musk estava a dizer, eu estou a citar de memória, posso-me estar a enganar, ele dizia que só na Califórnia, por via da imigração, eh, os democratas tinham mais 20 representantes do que deveriam ter. Porque, porque lá está, a magnitude do círculo, a magnitude daquele Estado depende da É. população e não dos cidadãos. Há muitas maneiras de fazer batata em democracia, líder. Pois, exatamente, eu tenho essa Há muitas noção, maneiras. Há só que a muitas maioria maneiras. da Muitas maneiras. população, dos cidadãos, não tem Há essa muitas noção. maneiras. Mas mesmo as maneiras mais a mim sempre me chocou, desde 2020, o Contra a Cultura ainda não existia com publicação, mas eu tenho um blog há 20 anos, ao diabo. E eu segui as eleições, a madrugada das eleições ao vivo, e estava a escrever no blog sobre o assunto. Eu E também quando sigo. começaram a surgir os gráficos, aquilo às 3 da manhã para tudo. No estado-chave, parou tudo. O Trump estava com vantagem, ia ser presidente, até que para tudo, eles pararam as contagens. E Na depois chegaram Geórgia. cédulas às 4 da manhã. Mas quando começaram a chegar essas cédulas, de repente, o Biden começa a ter. Mas tu olhas para os gráficos, o que eu me pergunto, bem, Até é como é. estatisticamente inverosímil. Não, é que não, é impossível. Tu olhas para os gráficos e vês que não são gráficos orgânicos. Ok? Qualquer pessoa com um neurónio consegue perceber que houve ali fraude. Ainda por cima, em que estados? Nos estados-chave, nos chamados swing states, que são os que decidem, Sobre decidir. Só que lá está, Paulo. historicamente. Como eles têm o controle do sistema de comunicação, não é?
Yeah. Tu chegas com essa tese, és imediatamente taxado de Sim, sou um teórico negacionista da da conspiração, de democracia ou das antidemocrata, eleições. destruir as Yeah. instituições, aquela coisa toda. Yeah, A yeah, yeah. população que está lá em casa a ouvir aquilo não tem Não, noção e tu ficas imediatamente manchado. é uma coisa Esta é que é inacreditável. a preciosidade da democracia. E depois eu acho graça que é, mesmo o establishment republicano, perante aquilo que aconteceu em 2020, eles estão a proceder como se nada fosse. E como se a eventualidade de serem roubados outra vez não Então, fosse. não foi o Macron que disse que tinha informações de que o Trump não ia ganhar a eleição? Olha, eu por acaso queria falar contigo sobre isso, entretanto passou o assunto. Que é uma Pá, coisa impressionante. é? Perdão, diz lá isso outra Informações de quem? vez. De onde? Não é? Tipo, diz lá isso outra vez. E depois ninguém lhe pergunta, mas ó, Presidente, mas desculpa lá, teve acesso a essa informação como? Como é que sabe? Então, mas eles ainda não votaram e Ninguém o meu perguntou amigo porque a já sabe imprensa disso. corporativa é anti-Trump. O Trump representa o nacional-populismo, portanto, Claro, claro, anti-globalismo. A claro, imprensa claro. corporativa está totalmente dominada É, pelos pró-globalismo liberal e, portanto, é. essa pergunta Ora, não epá, interessava. isto é no mínimo estranho, não é? A citação é mesmo, tanto quando fui informado, o Trump não será presidente. Epá, Mas, desculpa lá, meu. mas repara, Isto, se o jornalista lhe tivesse colocado a questão, ele até podia sair airosamente, podia dizer: "Ah, não, informaram-me yeah. como é que se diz? Uma sondagem e tal." Podia ser: "Ah, não, foi uma sondagem." Agora, a ficar Não. assim, isso dito assim, Yeah, 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 yeah. é Yeah. uma coisa, Deixa muita coisa no ar, não é? deixa muita coisa no Não ar, é? exatamente. Sim, sim. O Tucker Carlson está farto de dizer que há grandes probabilidades do homem ser assassinado antes de novembro, né? Vamos ver. Quem? Ele O Trump? próprio, aliás, o Tucker O Carlson, Trump? qualquer dia também leva uma bala na cabeça. Pelo que eu sei, houve uma tentativa de assassinato quando ele foi à Rússia entrevistar o Putin. Os ucranianos, os serviços secretos ucranianos, tentaram conduzir uma operação para o assassinar. Não sabia disso, não sabia. Yeah. Yeah. Uh, que os serviços secretos russos anularam. Uh, Estes tipos têm a cabeça a prémio, não é? Claro, são Homens, dissidentes, não é? o Tucker Carlson é capaz de ser o jornalista mais influente da história da humanidade neste momento. Olhas para Sim, as obviamente audiências dele. pelo alcance que ele tem Yeah, no yeah, Twitter, no X, yeah, no X. yeah, no X. Aquilo é aos milhões, rebenta aos milhões, não é? Cada post que ele faz pá, tem Se muito bem mais que o audiências X, no X do que tinha na Fox News, não, nem se compara. sim, nem se compara, mas repara que o X Compara. está a ser, o circo está a ser montado, não é? Pois está, A e eu União não confio. Europeia, Vamos lá ver, eu simpatizo com o Elon Musk, mas não confio nele. eu também não. Eu Não acho que ele confio, não. representa, Não confio. uma visão de mundo que ele não, quer dizer, quem pesquisar um bocadinho, consegue chegar lá, Sim. Olha porque lá, a Neuralink, pá, Neuralink, o pois, negócio da exatamente, Neuralink, para mim é exatamente. profundamente, pá, eu não, é tudo aquilo em que eu não acredito e não quero para a humanidade e não quero nada Até daquilo, pá, não quero podia nada, ter não boas quero chips intenções. nenhuns, não quero interfaces digitais no cérebro humano, não quero nada disso. Mas o problema é que a maioria da população, quando isso massificar, vai aceitar isso. Pois as pessoas voluntarizam-se, as pessoas voluntarizam-se. Sabes que aquele projeto do gajo do Altman, do OpenAI, do dinheiro digital, foi muito bem sucedido em Portugal e em Espanha. Eles testaram-no na Península Ibérica. E as pessoas, por uma pequena carteira de moeda digital, Foi ah, no WorldCoin, no WorldCoin. do Foi lá WorldCoin, no WorldCoin. exatamente, submeteram voluntariamente todos os seus dados biométricos e mais alguns. Portanto, a malta vai lá voluntariamente, a malta não Mas precisa de repara, ser obrigada. se o cristianismo estivesse forte, as pessoas Claro. não aceitariam isto. Ora bem. Não, mas esse é outro problema fundamental. Nós estamos, por acaso, já fomos a vários, a da linguagem, e o problema da religião é um problema fundamental. Uma sociedade sem Deus, isto basta ler Dostoiévski, pá. Uma sociedade sem Deus está condenada. Pois, é verdade. O projeto literário do Dostoiévski é este, que eu acabei de dizer. Uma sociedade sem Deus É está assim, o ser condenada. humano tem necessidade de acreditar e Sim, tem sim, sim. necessidade de criar Transcendência, representações e claro, 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 explicações para aquilo claro, que não consegue explicar. E para isso é claro, preciso um Deus. claro. Quando não se tem Deus, quando não se tem uma, o que é que sobra? Vale tudo. Vale tudo. Vale tudo. Exatamente. Entramos no Por duas niilismo razões. completo, no hedonismo Claro. completo, as pessoas deixam de ter propósito, tudo isso. Exato. E é o poder pelo poder.
E depois, esta malta, os elitistas globalistas detestam o cristianismo porque os cristãos acreditam que há um valor superior ao deles. Pois, isso, exatamente, mas isso podíamos ir mais atrás, tínhamos de ir à Pois. Revolução Iluminista, à morte Sim, de Deus, claro, tudo claro, que claro, vem, claro, claro, toda, claro, nós claro, achamos claro. que somos Mas capazes olha, de por acaso, tudo, assim. líder, pá, eu adorei estar, mesmo sinceramente, gostei muito desta conversa. Nós temos também visões algo similares da coisa. Convergem na Pá, maioria. e a ver se fazemos isto mais vezes, está bem? Não, não vamos calendarizar porque isso também é chato e obriga as pessoas, mas vamos fazer isto mais vezes, está bem? Sim, da minha parte, eu também gostei bastante da conversa. Yeah, Da minha yeah. parte, podemos Yeah. articular para. E a gente pensa melhor até fazer uma coisa menos generalista, mais de vez em quando falar sobre um tema que venha Um mais a tema propósito da específico. atualidade Uhum. e podemos alargar-nos sobre esse tema, que é coisa que não conseguimos fazer aqui. Eu não queria mesmo que isto passasse das 2 horas por aquilo que te disse, porque depois a malta, olha, é pá, aí a 2 horas, que seca. Então. Que Pois, não é não, nada, não. porque isto foi uma conversa tipo, olha, que foi mesmo muito, muito agradável. Muito obrigado, líder. E mais uma vez, Obrigado. qual é o endereço com a arroba da tua conta? Como é que é? Da minha conta no Twitter Sim. deixa-me ver aqui, acho que é Líder União tudo junto. É, @Líder União. União. Epá, quem nos está a ouvir e a ver, se não conhece esta conta, vão lá, subscrevam, sigam, porque vale a pena. O líder é mesmo uma pessoa inteligente e assertiva e não sai nada desta cabecinha que não vale a pena equacionar. Obrigadíssimo, líder. Obrigado, vá. Abraço Grande grande, abraço pá. e cumprimentos à audiência. Obrigado, obrigado.